boa noite. Mais um Beleza Sistêmica Podcast. Você está aqui esperando a gente. Desculpa pelo atraso, né? Atrasamos um pouquinho, mas estamos aqui como combinado. Hoje, quem vai estar aqui comigo dividindo a mesa é o Antônio Franco Guimarães. Ó, nome completo. E hoje a gente vai falar, hoje é o nosso quadro Meu Corpo Emocional, né? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre traço de caráter, o quanto o seu corpo revela a sua dinâmica, como você funciona. Mas antes disso, eu vou te falar, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreva no canal e ativa o sininho. Por quê? Quando você ativa o sininho, você vai ser avisado de todos os conteúdos da Loas TV, inclusive do nosso podcast. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e também vai lá para o nosso Facebook, Beleza Sistêmica Podcast, para você acompanhar a gente mais de perto. Ao longo do programa, a gente vai também disponibilizar o link para vocês entrarem para o grupo do WhatsApp do Beleza Podcast. Lá, a gente disponibiliza um formulário para que você possa participar dos programas, mesmo estando aí do outro lado da telinha. Como que funciona? Você se inscreve pelo formulário, vai contar um pouquinho da sua história, tem umas perguntas específicas lá, e você pode ter a sua história contada aqui anonimamente e a gente poder te dar algumas soluções, tanto a respeito dos traços de caráter, também quanto soluções sistêmicas. Lembrando que os nossos programas eles são divididos por quadro e só para a gente não esquecer a sequência, hoje nós estamos no a última terça-feira do mês, que é Meu Corpo Emocional, onde a gente vai falar de leitura corporal. Mas o nosso primeiro programa do mês a gente fala de beleza além do óbvio. Lá nesse programa a gente vai trazer assuntos ligados à beleza, à estética, mas, como diz já o quadro, além do óbvio. Por quê? A gente não vai ficar falando só de estética numa questão física, mas que a gente possa falar de uma beleza que vai além da aparência física, ok? Então, nós vamos falar aqui muito sobre isso sempre na primeira terça-feira do mês. Então, eu te convido para a próxima semana estar com a gente no nosso Beleza Além do Óbvio. Na sequência, a gente tem Mulheres que Mudam o Mundo. O que a gente faz nesse quadro? A gente traz mulheres que têm um trabalho que impacta o mundo positivamente, de alguma maneira. Então, se você é uma mulher que tem um trabalho relevante, também pode entrar lá no nosso grupo do Beleza Sistêmica Podcast e mandar uma mensagem. Fala, linda, eu gostaria muito de falar um pouquinho do meu trabalho aí no seu programa, eu acho que faz sentido. E aí você pode vir participar, tá bom? Fique à vontade. Depois nós temos o nosso terceiro programa, que é Organizando o Caos de Família. Nesse programa, a gente fala sobre visão sistêmica, a gente fala das leis sistêmicas, a gente traz soluções. Nós falamos da importância da organização dos sistemas familiares, como a quebra dessas leis sistêmicas impactam o sistema familiar, causando caos, doenças, dores, ok? E é isso que a gente trata lá no nosso programa Organizando o Caos de Família. E você também pode participar. Como? Entrando no nosso grupo do WhatsApp, preenchendo o formulário, e aí você pode trazer informações sobre o seu sistema e o que está acontecendo, qual o problema que você gostaria de ter uma solução sistêmica, e a gente vai poder te ajudar, ok? Tudo anonimamente, lembrando. Linda, é anônimo, como que eu vou fazer? Bom, você conhece a sua história, você preenche o formulário, fica atento ao vivo, e se a sua história for lida aqui, você fica atento e você vai saber que aquela solução é para você. Fora isso, temos depois... Acho que é isso, né, gente? Se tiver uma terça-feira a mais, a gente repete, dá uma sequência. Queria agradecer já a nossa apoiadora, Aline Bolos e Delícias, que hoje mandou um bolo delicioso pra gente. E daqui a pouco a gente vai pôr o logo dela na tela, mas eu queria já dizer e honrá-la desde o princípio. Queria agradecer a parceria com a Loas TV e também a Panete. Só confirma para mim, Panete Loas TV Canal 3, é isso mesmo? Então, se você está aí, tem a Panete, é cliente Panete, nós também estamos com a nossa programação disponível no canal 3, Loas TV. Você pode rever alguns programas, além de acompanhar ao vivo. E logo mais teremos novidades, ok? Aguarde, acompanhe a nossa TV. Então é isso, boa noite, Antônio. Meia hora só de recado, né? Mas estamos lá, bora lá. O que a gente vai falar aí hoje? Vou falar, Antônio. A gente vai falar um pouco do seu corpo emocional, de como o seu corpo foi moldado através das dores que você acabou sofrendo na infância e foi imprimindo no seu corpo. Isso também. E aí isso vai trazer não só vai imprimir no seu corpo, mas também vai determinar a sua dinâmica. E é isso que é interessante, porque se você preencher o formulário, deve falar, linda, vai fazer minha leitura corporal, e ela não vai ver o meu corpo, é anônimo, como que ela vai saber? É muito interessante, e a gente já vai esclarecer. Existem dois tipos de profissionais no mercado que lidam com leitura corporal, né, que fazem esse trabalho de levar em consideração os traços de caráter.
Alguns, eles são conhecidos como analistas corporais. Eles são um pouco deterministas. O que isso significa? Que as pessoas que vão para essa linha de análise corporal, eles levam em consideração o seu corpo. Então, é muito comum fazer análise por foto. E eles acreditam que se você tem um corpo num formato XYZ, aquilo vai determinar você, como você funciona para o resto da vida. Eles são muito deterministas. Então, eles dizem que você é oral, que você é psíquico, que você é masoca e afins. Eu sou profissional de leitura corporal. E quando a gente vai fazer leitura corporal, é como se eu estivesse lendo a pessoa no momento. O nosso corpo, ele muda o tempo inteiro. Então, fazer uma análise de uma fotografia, às vezes, pode me levar a um erro. Então, eu consigo fazer uma análise pela dinâmica. Então, nós temos perguntas estratégicas naquele formulário, que a maneira como você responde aquelas perguntas vai me dar pistas de como você funciona, como o seu cérebro funciona. E aí, isso vai me deixar bem claro até o formato do seu corpo. Mas lembrando, o corpo, ele contribui com essa leitura. Ele é 25% da leitura. 75% é dinâmica, é o que você fala, é o como você fala, é a história que você conta. Então, a história que você me conta naquele formulário vai me dar 75% da sua leitura. Os outros 25%, a gente consegue completar numa leitura profissional completa, tá bom? Então, é para que vocês tenham pelo menos um panorama mais geral de como você funciona a partir da sua dinâmica. Então, a gente consegue fazer isso somente levando em consideração como você responde aquelas perguntas. Alguma contribuição, Antônio? É perfeito. Perfeito. Antônio está dizendo perfeito. Então, vamos lá. Linda, o que são traços de caráter? Você fala traço de caráter, o Antônio já definiu e eu vou reforçar. Tá bom? Quando a gente fala de traço de caráter, a gente está falando dessa ciência que leva em consideração essas fases de desenvolvimento que a gente passa, né? São 3 fases de desenvolvimento que todos nós passamos. Então, todos nós temos os 5 traços de caráter impressos no nosso corpo e na nossa dinâmica. Então, é muito comum que, às vezes, as pessoas falam eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou oral, eu sou esquizoide. E, às vezes, a gente até usa essa brincadeira, você é muito oral, você é muito esquizoide. E aí, eu sempre gosto de tomar o cuidado de falar você é muito, porque você não é só isso, mas você tem um traço alto. Então, você tem um traço alto esquizoide ou um traço alto oral, isso significa que aquele traço está muito presente no seu corpo, na sua dinâmica, mas os 5 traços estão presentes lá. Então, essa é uma regra básica. Todos nós temos os 5 traços de caráter. Fala aí, Antônio. Não, então vamos partir do princípio, vamos explicar para você o que é esse oral, rígido, psico, masoca, Então, esses nomes que podem assustar à primeira vista, assim, a primeira vez que você escuta, você fala assim, como assim, eu sou psicopata? Como assim, masoquista? Todo mundo leva um susto. Então, vamos às definições. Primeiro que vocês sabem, a gente trabalha com visão sistêmica, né? E a gente honra quem veio antes. E aí, o pessoal que começou a desenvolver esse trabalho de traço de caráter, que começou ainda com Freud, William Reich, Lowen. Então, esse pessoal, eles começaram a desenvolver essa linha de raciocínio e começaram a fazer essa ligação entre o nosso corpo e a nossa mente. E aí, eles deram esses nomes na nomenclatura. Então, eles deram o nome de traço de caráter esquizoide, traço de caráter oral, traço de caráter psicopata, traço de caráter masoquista e traço de caráter rígido. Depois disso, outros autores deram continuidade às pesquisas, mas eles fizeram questão de honrar quem veio antes e manter a nomenclatura. Então, pensei que você ia falar alguma coisa. Então, quando a gente fala esses traços de caráter psicopata e masoquista, principalmente, porque a gente logo associa as patologias. Linda, tem a ver com as patologias ou não tem a ver? Bom, o fato é que quando a gente diz que você tem um traço de caráter psicopata ou masoquista, a gente está falando que você passou pelaquela fase de desenvolvimento e você tem isso impresso na sua mente, no seu corpo. E o que determina se isso vai virar uma patologia ou não é o quanto de dor existe nessa fase de desenvolvimento. Então, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, um filme de psicopata, uma série, um documentário, eles sempre deixam claro como o psicopata ele tem uma relação doentia com a mãe. É muito comum ter uma relação muito doente com a mãe. É só a mãe que influencia na fase de desenvolvimento da psicopatia? Não. O pai também.
Porém, ele nos filmes e nas séries e documentários, eles já fazem uma alusão à importância dessas relações estabelecidas ainda ali na infância. Então, significa que uma criança que se sente muito, muito, muito manipulada, porque a dor do traço de caráter psicopata vem desse lugar, né? Vem de se sentir manipulado. E quando a criança se sente manipulada de uma maneira muito profunda, e isso fere muito os sentimentos dela, por que que acontece? Eu vou explicar tudo do zero, mas só para entender a psicopatia. A criança entende que o amor é negociado, que ela só é amada quando ela faz o que o outro quer, no caso, em geral, pai e mãe. Então, ao se sentir manipulada, e essa dor foi muito grande, pode ir para esse grau de patologia. Então, sim, tem a ver com a mesma patologia. O que vai determinar isso é o quanto de dor existe, ok? Então, todos nós temos. Agora, quem vai se tornar um psicopata? Aquele que tiver um trauma muito grande nessa fase de desenvolvimento. Contribuição? Não? Antônio, vai ficar aí hoje só no sim, senhora, tá perfeito? Não, Antônio, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? E o masoquista também. A pessoa que se sente humilhada, porque a dor do masoca é a humilhação, e ela se sente muito humilhada nessa fase de controle dos esfíncteres, e eu vou voltar e vou explicar tudo direitinho, é só para deixar bem clara essa questão da patologia. Essa pessoa ela se sentiu tão humilhada, que ela associa o amor, o prazer à humilhação. Então, é comum que, ao se tornar adulto e essa dor for muito grande, sim, a pessoa que se sente muito humilhada, que tem esse traço de caráter masoquista muito alto, ela vai buscar repetir essa relação de dor e prazer através das práticas sadomasoquistas, ok? Então, todos nós temos, nem todos nós vamos desenvolver a patologia. O que vai contribuir para desenvolver a patologia? O nível de trauma em cada fase de desenvolvimento, ok? Dito isso, vamos voltar ao começo, né? Só para a gente entender. Linda, por que você repete isso muito? Vocês vão entender que daqui para frente eu vou repetir menos essa explicação profunda. Por quê? Eu quero que vocês tenham esse vídeo como uma biblioteca. Linda, eu peguei lá o 10º episódio, eu não estou entendendo o que você está falando. E eu vou te indicar esse episódio, porque você vai voltar e você vai assistir ele desde o começo e você vai ser capaz de entender toda a conversa daqui para frente. Combinado? Então agora a gente vai ligar o modo professora e a gente vai dar uma aulinha básica. Quem quiser, anota aí. Modo oral. Modo oral. A gente já falou que essas características ela é desenvolvida nas fases de desenvolvimento de toda criança passa. Essas 3 fases são a fase oral, a fase fálica e a fase sexual. O que isso significa? Que quando a criança está na fase da oralidade, que ela ainda está aprendendo a sugar, a comer, a falar, essa fase a gente chama de oralidade. A fase Ai, qual a outra? Eu esqueci. A primeira a fase do útero, né? Não. A gente vai chegar lá. As fases de desenvolvimento são essas 3 fases de desenvolvimento. Depois sim. A gente volta. Então... E aí tem a fase... Ai, gente, esqueci. Fase anal? Não vou lembrar agora. Que é a fase do que a criança... que a criança vai desenvolvendo o controle dos esfíncteres, ela vai começando a aprender a controlar o xixi e o cocô. E tem a fase sexual, que é quando a criança começa a perceber a sexualidade em si. Ela começa a perceber que o mundo é feito de pares, meninos e meninas. Então, tem essas 3 fases de desenvolvimento. Ok? Que já é definida pela psicologia. E se eu errei a segunda, porque eu tenho a sensação que eu falei e depois eu esqueci, vocês me perdoem e depois eu corrijo. O que acontece é que, dentro dessas 3 fases, vão desenvolver os traços de caráter oral, oral, psicopata, masoca e rígido. E nos primeiros 10 dias, dentro do traço de caráter da oralidade, também ainda desenvolve o esquizoide. Porém, esse traço de caráter, ele antecede essa fase de oralidade. Ele começa na fase da gestação ainda. E aí a gente vai começar por ele, que é o traço de caráter esquizoide. Ok? Como que funciona? Como a gente identifica uma pessoa com traço de caráter esquizoide? Eu vou dar as características primeiro e depois eu vou explicar como que isso desenvolve em cada fase, ok? O esquizoide, ele é conhecido como um cara magrelo, ossudo, geralmente ele é meio comprido. Ele pode ser baixinho, ele pode até ser baixinho, mas quando você olha para ele, por ele ser muito magrinho, dá sempre a sensação que ele é mais alongado. Então, por ele ter um corpo miúdo, a sensação é que ele é sempre mais longo.
Então, essa característica é comum no esquizoide. Mesmo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou alta. Eu tenho 1,68. Mas as pessoas falam que eu sou alta. Elas falam, você é alta. E eu não sou uma mulher alta, eu sou uma mulher mediana. Mas o fato de eu ter um corpo mais magro dá a sensação de que o meu corpo é mais alongado. Isso é comum, essa percepção. Então, ele tem um corpo mais alongado. Alguns têm uma cabeça um pouco desproporcional. Pode ter uma cabeça maior mesmo, desproporcional ao corpo. Principalmente quando é um bebê. Depois isso vai harmonizando. Alguns mantêm essa característica, principalmente porque pode ter uma testa alta. Quando a pessoa tem uma testa alta, é uma característica do esquizoide. O que é uma testa alta? Uma testa que é maior mesmo. A gente sabe que uma testa comum tem 4 dedos entre a sobrancelha e começar o cabelo. Depois, qualquer pessoa que tem uma testa maior que isso, já começa a ter características. O pessoal já está testando aqui no estúdio. Já tem característica do traço de caráter esquizoide, ok? É uma das características. Outra característica, olheiras profundas. É comum que o esquizoide ele sempre tenha um olhar cansadinho ou um olho mais esbugalhado. Tem aquela sensação, sabe aquela criança olhudinha assim? Isso já dá uma percepção de que aquela criança teve uma gestação que não foi tão fácil. Outras características do traço de caráter esquizoide. Eles têm muita quina pelo corpo, eles são ossudos, então é comum que no quadril o osso é bem aparente, o ombro, saboneteiras, principalmente quando tá na dor. Eu tinha muitas saboneteiras, mas 12 quilos depois as minhas saboneteiras sumiram. Por quê? Ainda tá aqui. Antônio meu esquizoide ainda grita. Antônio, a gente ainda tá tratando o esquizoide dele, então a esquizoidia dele grita, então ele ainda tem um corpo muito miúdo. E aí o que acontece? Vocês vão entender que essas características vão acompanhando a gente para o resto da vida. Se a gente não sai dessa dor, é muito difícil vencer. Então, por exemplo, uma pessoa que tem traço de caráter esquizoide, ela pode ir para academia, ela pode tomar um monte de bomba, ela pode comer o que ela quiser. Primeiro que ela vai ter uma dificuldade em conseguir chegar nos resultados desejados. Se ela conseguir, sem sair da dor, qualquer movimento que ela fizer de relaxar na dieta, no exercício, ela volta para aquele corpo miúdo facilmente. Acontece o contrário com os orais. A pessoa faz dieta, exercício físico, emagrece 20 quilos, parou a dieta uma semana, daqui a pouco ela já engordou 10. Por quê? O nosso corpo, ele é comandado pela nossa mente. E a nossa mente tem um mecanismo de defesa que vai fazer com que esse corpo cresça ou diminua. E vocês vão entender isso ao longo da conversa, ok? Então, voltando para o esquizoide. Eu falei de características físicas. Agora, a gente vai falar de dinâmica. Por quê? Lembra, quando eu vou fazer essa leitura corporal hoje, que eu vou escolher no formulário, eu não tenho foto de vocês, eu não coloquei nem nome no formulário, porque eu sei que tem uma galera que me segue e vai contar a história. E se eu olhasse o nome, eu ia falar, já sei, fulano tem o corpo assim, assado. E eu não quero que o corpo me influencie em nada, eu vou fazer uma leitura somente pela dinâmica. E aí, quais são as dinâmicas do esquizoide? O esquizoide, ele tende a buscar um isolamento, ele gosta do tempo dele só para ele. Ele não gosta muito de contato físico. Quando ele tem uma característica que se sobrepõe, então, por exemplo, todos nós temos os 5 traços. Então, às vezes, aquele cara magrelo, ele até quer estar perto da galera um pouco. Aí ele fica um pouco, daqui a pouco ele cansa. Por quê? O esquizoide dele é mais alto e prefere o recolhimento. Aí o oralzinho dele, de vez em quando, quer estar na galera. Aí ele vai. Só que aí ele percebe que aquilo tem um desgaste físico e mental tão grande que ele sempre vai pensar, é melhor estar em casa. Eu fui, gostei, mas ficar em casa é melhor. Aquela sensação. E aí, o esquizoide, ele gosta do isolamento, de estar com ele. São pessoas voltadas para a intelectualidade, o que significa, gosta muito de ler, de pesquisar, de estudar, é um curioso por natureza. Ele tem uma ligação com a espiritualidade, porque como ele fica, a dificuldade dele é existir no mundo, ele sempre quer saber de onde veio, para onde vai, e como que o mundo funciona. Então, os esquizoides, eles tendem a se ligar à espiritualidade de alguma maneira. Às vezes, ele nem tem religião, mas ele pesquisa muito sobre o assunto, porque ele quer entender. Ele é um cara muito, muito, muito inteligente e totalmente racional. Quando a pessoa tem um traço de caráter alto, esquizoide, ele tende a olhar para a vida de uma maneira muito prática e objetiva. Então, são pessoas que têm um raciocínio muito rápido, têm solução para... se você traz 10 problemas, ele te entrega 200 soluções. E é aquela pessoa que, às vezes, só quer reclamar e ele não tem paciência para quem quer reclamar. Você fala assim... Ele é um cara direto. É o cara direto, objetivo. Alguns dizem que eles são grosseiros, mas não é. É um jeito prático e objetivo de viver. E quem está do outro lado, num jeito mais sensível, não entende. Se você é um oral fofinho, e aí você vai reclamar por
pro esquizoide, vai falar assim, nossa, eu quero emagrecer, mas não consigo. O esquizoide fala, fecha a boca e faz exercício físico. É o simples, não esquizoide tem ele drama. vai ser seco e direto, vai falar, fecha a boca e faz exercício. Não vai querer entender seu lado emocional. Não, porque o esquizoide, ele pensa, é prático, é razão, é objetivo. Você tem um problema, ele te deu a solução é essa. Agora, claro, a gente sabe que tem um monte de fatores por trás disso. O esquizoide, se ele não tem todo esse conhecimento holístico, ele vai olhar, meu amor, no final das contas, se você fechar a boca e fazer exercício físico, vai emagrecer, não tem erro. E ele não está errado. Tem muitas nuances por aí que vai interferir, sim, mas qualquer um que fecha a boca e faz exercício físico vai emagrecer. Agora, você vai conseguir manter essa dieta e essa rotina para a vida, aí é outros 500. Então, o esquizoide, ele é aquele cara que ele vai te trazer a solução. Pá, pum, ok? Qual é a grande dificuldade do esquizoide? Estar no mundo. A maior dificuldade dele é viver no mundo, o maior desafio, porque a dor dele é rejeição. Ele se sente rejeitado desde o útero. E aí, vir para o mundo e viver no mundo é sempre uma sensação eterna de não pertencer. Então, o corpo é miúdo justamente para não ter muito contato no mundo. O esquizoide, ele tende a não querer incomodar. Então, é aquele amigo que ele se resolve. Dificilmente ele pede ajuda, porque ele odeia a ideia de incomodar alguém. Ele também vive muito no mundo da lua, ele é muito criativo, então às vezes ele pode ser distraído porque a mente dele é sempre mais interessante do que qualquer outra pessoa. O esquizoide, ele se sente amado através das ideias dele. Então, se você tá apaixonado por um magrelo, olhudinho e cabeçudo, não adianta você ficar elogiando que o olho dele é lindo, esbugalhado. Ele não vai acreditar. Mas ele vai adorar que você fale das ideias dele, do quanto ele é inteligente, criativo, valorize as ideias, escute ele. Mesmo que aquela ideia esteja 200 anos na frente. Por quê? O esquizoide, por ele ser muito criativo, ele tende a trazer ideias e soluções além do seu tempo. E, geralmente, quem está em volta não consegue acompanhar. Só que se você diz para ele, você está viajando, isso não é possível, ele sempre vai achar que você está rejeitando ele inteiro, não a ideia, ele. E essa sensação pode gerar algumas patologias. Então, características comuns nos esquizoides, doenças de pele. Então, o esquizoide tem muita doença de pele. Acne, psoríase, alergias de todos os tipos de pele, todos os tipos de alergia. Eles tendem a buscar qualquer situação que crie uma proteção entre ele e o mundo. Então, óculos são comuns, eles usam óculos, que é quase um mecanismo de defesa. Então, tipo, eu quero criar uma barreira entre mim e o mundo, não quero contato. Forçar essa pessoa estar em contato com o público, se ele estiver na dor, vai causar muito sofrimento. Na adolescência, é comum que eles tenham muita acne, principalmente se eles estiverem num ambiente no qual eles se sentem rejeitados, a pele tende a piorar muito. Então, ter um ambiente seguro, que ele se sinta acolhido, vai fazer com que ele melhore todas as questões de alergias e questões de pele, ok? Essas são características do esquizoide. Falei de características físicas, falei de dinâmicas, de como ele funciona, pensa e sente, e também falei de doenças. Doenças nessa região, então, tipo, alergias respiratórias, problemas, tudo nessa... Por quê? O esquizoide, vocês vão entender, ele concentra a energia na cabeça. Então, ele tende a criar problema aonde tem mais energia. Então, ele cria problema nessa região. Olhos, nariz e às vezes boca também, mas a boca já entra na oralidade. Então a gente vai explicar como que eu venho para o mundo com essa dinâmica de rejeição. O fato é que mulheres, quando estão grávidas, não importa, assim, aconteceu a concepção, aquele feto, ele já começa a criar uma dinâmica dentro daquele corpo. Lembrando que o feto não tem conhecimento do mundo externo. O mundo dele começa e termina dentro daquela barriga, dentro daquele útero. É comum que as mulheres, na gestação, fiquem mais sensíveis. E isso faz com que elas sofram mais com estresse, né? Então, tudo realmente vira um drama. A mulher grávida chora por tudo, que a gente fica sensível, é hormônio pra caramba. E a gente se abala facilmente. E aí, aquilo que acontece comigo, de forma externa, vai causar uma reação biológica, que é comum aos seres humanos desde que o mundo é mundo. Então, nós somos bichos, basicamente. Então, quando nós estamos sob ameaça, nós temos 3 opções que o nosso corpo reage. Nós vamos lutar, nós vamos correr ou vamos paralisar, fingir de morto. Geralmente, quando a gente está no meio do estresse, que não é mais esse estresse de vida ou morte, porque antes
nos primórdios era vida ou morte. Então a gente tinha que lutar para viver, correr para viver, fingir de morto para sobreviver. Hoje, os estresses são comuns do dia a dia. Às vezes é uma preocupação com o financeiro, é um estresse dentro de casa com filhos, com marido, com sogra, com trabalho. É um estresse que não é de vida ou morte, não imediatamente, né? O estresse pode matar, mas não é assim, ai, briguei com a sogra, vou morrer. Então, só que o nosso corpo continua reagindo da mesma forma. Aí o que acontece? Essa dinâmica de mandar energia do corpo, a circulação, meu corpo está bombeando, o coração está bombeando, o sangue para o corpo inteiro está distribuindo para que tudo funcione perfeitamente. Quando eu estou sob estresse, esse coração recebe lá um comando que é do nosso cérebro, é extinto, então ele vai direcionar esse bombeamento para minhas pernas e para os meus braços. Por quê? Porque para as pernas eu precisar correr. E para os meus braços, caso eu decida lutar. O paralisar, a gente quase não acontece. Exceto se você for um masoquista, você vai paralisar bastante. Porque o masoquista, ele não tende a ir para o conflito, ele tende a paralisar, vocês vão entender. Mas, no geral, a gente vai acontecer isso. A mulher que está grávida, essa circulação que estava ok, que estava equilibrada, que estava mantendo todos os órgãos funcionando, o útero aquecido, essa circulação, ela é redirecionada. Esse útero, a região abdominal, não recebe tanto sangue quanto deveria. Esse útero começa a ficar frio e contrai como um mecanismo de defesa. Então, contrai porque a musculatura fica rígida, fica numa reação de estresse. O que isso acontece? Esse feto, ele não sabe o que está acontecendo, ele não faz ideia do que está acontecendo. Ele só percebe que aquele mundo que ele existe ali ficou duro e ficou frio, ou seja, ficou desconfortável. Só que quando o útero ele é contraído, é um sinal de que a criança está sendo expulsa, que já é hora de nascer. O feto, quando ele não está pronto para nascer, ele sente que ele está sendo rejeitado. E entenda, ele sente que está sendo rejeitado. Ele não está sendo rejeitado de fato. E quando a gente fala de traço de caráter, é muito importante a gente separar a percepção, a sensação do fato. Porque não se trata do que é. Se trata de como a criança se sente, ok? Só para deixar bem claro. Por quê? Porque não é pra gente sair procurando culpados. Ah, então a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Ou a mãe se sente culpada. É. Não, é individual de cada um. Até porque os traços, eles vão surgir individual, porque todos têm os 5. E cada um vai se identificar com um. Com cada um. Com cada um, assim, cada um vai ter um mais Uma forte relação, que o outro. né? É uma relação. Porque vai depender do nível de trauma. Porque é muito difícil também uma mãe não ter estresse a gravidez toda, Onde né? ela está, essa mulher? Não Onde existe. vive? Não Com sei. quem vive? O que come? Na verdade, é que a gente vive no mundo. E o mundo não para porque você está gestando uma vida. Você vai continuar vivendo, vai continuar tendo essas Porque percepções de mundo. Se não fosse por percepção, todos seriam sim. muito esquizoide, porque a gravidez geralmente é estressante por si só, né? A gente já tem o estresse de que se essa criança vai vir a termo, se a gravidez vai chegar até o fim, se a criança vai ser saudável. Sim, isso por si só já gera um sim. estresse que pode causar todas essas características na criança. Bom, dito isso, essa criança, qual é a reação dela? Como ela tá sentindo aquele útero rejeitando o corpinho dela inteiro, ela, como uma maneira de se sentir mais protegida, é um recurso, ela joga todo o sangue para a cabeça. Então, aquele corpinho que estava recebendo a circulação também, ok? Ele recebe menos sangue e o corpinho fica mais molengo, meio ali paradinho, e aí a cabeça que recebe sangue pra caramba fica muito ativa. É por isso que a gente tende a ser muito criativo, racional, porque toda a energia fica presa na cabeça. Já falamos que a dor é a rejeição e essa criança vai para a vida com o grande desafio de permanecer no mundo, porque o esquizoide ele tende a querer sumir. Então, o corpo magro indica que essa criança está querendo sumir. Se vocês tiverem dúvidas, deixem dúvidas nos comentários, tá bom? Que a gente vai abrir para tirar dúvidas com vocês sobre os traços de caráter. Quer falar alguma coisa, Antônio? Sim, e é muito comum, tipo, o esquizoide, o que pega pra mim como esquizoide é essa coisa de não querer incomodar as pessoas. Eu lembro que no trabalho, se alguém ficasse na porta e eu quisesse sair, a pessoa tá ali conversando na porta, eu esperava ela terminar de conversar e sair, porque eu não tinha coragem de pedir licença. Falar assim,
licença, eu posso pra lá? A dor, assim, de incomodar, da pessoa olhar feio pra você, era tão grande, assim, que eu preferia esperar a pessoa sair pra Que depois eu incomodar. sair. E aí o que acontece? Quando a gente vai para a vida adulta, essas características, quando elas não são respeitadas, pode trazer problema no trabalho, nos relacionamentos. Por quê? Porque você funciona de um jeito e aí você se propõe a fazer um trabalho que exige contato com o público, É, muito contato físico, sim. às vezes um contato verbal, de ter que falar muito. O esquizoide, ele gosta de falar das ideias dele, ele não tem muita paciência para conversa fiada. Então, colocar ele para um atendimento ao público, por exemplo, nossa, Pra você ver como que a dor do esquizoide me atrapalhava tanto, que, tipo, eu falava tinha um cliente, eu falava pro meu ajudante falar com o cliente. pois é. E E aí, eu não conseguia. na vida profissional, isso vai colocando bloqueios. Então, um esquizoide, se ele precisar, imagina, pedir um aumento, não vai. Se candidatar para uma promoção, dificilmente. E aí, onde eles estão? Geralmente, eles estão na parte técnica, eles estão atrás, nos bastidores, eles não gostam muito de aparecer. Às vezes, eles têm ideias muito boas que eles adorariam de pôr no mundo, mas eles não conseguem vencer a dor de ter que se expor. Então, eles vão ficar mais na parte técnica. Então, eles trabalham muito com TI, com criatividade, roteiro, tudo que exige um trabalho mais de bastidor, que exige pouca exposição. Então, a gente, inclusive, temos um esquizoidinho aqui, um esquizorrígido na produção, que é mais confortável para eles estarem atrás das câmeras, né? Dito isso, temos alguma dúvida em relação ao esquizoide? Senão a gente vai para o oral. Vamos aqui, Ah, antes vou dar boa noite aqui pro povo. Simi Rodrigues está aqui, boa noite. A Bia, boa noite. A a Cíntia Karen falou Lisboa. que o esquizoide definiu bem o filho dela. Sim, aí com 6 aninhos, já os traços já estão maturando. Francisco, boa noite. Antônio, boa noite. Maína, boa noite. O chefe Regis. E aí, como tratar um esquizoide? Como ajudá-lo na dor? Meu filho é assim, tem 6 anos, estou chocada. Na verdade, essa criança ela precisa se sentir acolhida. O grande desafio do esquizoide é se sentir amado e acolhido do jeito que ele é. Porque é comum que os pais queiram que as crianças sejam de um jeito ou de outro. Então, por exemplo, uma criança magrela que odeia abraço, aí o pai quer ficar beijando, agarrando, e quer que beija a vizinha quando chega, aí a vovó chega, aí dá um beijo na vovó. A criança não suporta essa ideia. Então, a gente respeitar que ela tem o tempo dela, isso já ajuda muito. Então, você não vai exigir que ele seja simpático e amoroso com pessoas que ele não queira. É importante que você dê espaço para ele. Linda, o que significa? Deixe que ele chegue em você. Então, por exemplo, eu tenho um menino de 15 anos, tá aqui na live, Francisco, e ele tem os 3 traços maiores dele, eu falo que ele é esquizoral, esquizopata, porque ele tem esquizoide, oral e o psicopata, são os 3 traços mais altos. Só que desde pequeno ele odiava o contato. Eu lembro que a gente pedia, vem dar um beijo, e ele virava as costas, assim, tipo, ele não queria, ele não virava o rosto, ele odiava essa história de contato. E aí a gente percebeu, sem saber, né, sem ter esse conhecimento, mas a gente decidiu respeitar a criança. Tipo, ele não gosta, dá beijo no fulano. Não dá beijo, ele não é simpático, ele não faz essas simpatias, essas gracinhas. E isso faz com que a gente vai dando liberdade para a criança ser o que ela nasceu para ser. Ele não vai ser uma simpatia, ele não vai ser o cara mais amoroso, ele não vai ter, tipo, 1 milhão de amigos. E você dificilmente vai ter demonstrações calorosas de afeto. Exceto quando outro traço dá espaço. Então, por exemplo, quando o oralzinho dele da falta estiver carente, ele vai chegar, ele vai se aproximar, ele vai buscar o carinho. E aí, quando ele buscar, você dá. Eles são muito no mental. É. E pouco, né, Eles na demonstram menos. Assim, o esquizoide, ele te ama resolvendo sua vida. É o jeito dele te amar, é no mental. Então, ele tá sempre querendo resolver sua vida. O esquizoide ele vai estar sempre querendo trazer solução para todas as pessoas que ele ama. Ele não suporta a ideia de vê-lo sofrendo por bobagem. Que ele fala, nossa, dá pra fazer isso. Então, ele tá sempre querendo organizar a vida de todo mundo. Ele é o conselheiro. É o jeito que ele ama. Aí, quando a pessoa que tem essas características, ela vai demonstrar amor de outra maneira, não é mais o traço esquizoide que está no comando. É outro traço que deu uma chance. O esquizoide deu um lugar para ele aparecer. Aí, quando aparece um oral, aí ele demonstra mais amor. O oral, ele é muito afetivo. Ele é do físico, né? A gente já vai entrar nele. Mas... Então, para fechar o esquizoide, as dores e os recursos dele. para fechar. Boa, Antônia. Para fechar, a dor do esquizoide, a rejeição. As características mais difícil de lidar para ele
é contato físico, ele não é muito difícil ter contato físico, é muito difícil se expor, estar exposto ao público, exposto a uma situação que ele possa se sentir rejeitado. Quanto maior a chance de ser rejeitado, mais sofrimento e dor. Quais são os grandes recursos do esquizoide? Razão e criatividade. Então, são os seus superpoderes, são as pessoas mais criativas e mais racionais. Então, eles estando em posições que exijam criatividade e razão, eles vão se dar muito bem. Então, eles são ótimos artistas, escritores, roteiristas, parte técnica que exige muito raciocínio lógico. Então, eles se dão muito bem nessas áreas e nesses lugares, contanto que eles não sejam obrigados a se expor. Agora, se eu sou um esquizoide, sou super criativo, tenho muitas ideias e eu quero dar esse próximo passo de me expor sem sofrer, aí é importante que a gente trate, né? Que a gente cure, que a gente vai para uma terapia para ajudar a entender esses traços, respeitá-los, para que a gente possa viver no recurso e sair da dor, que é o nosso objetivo. Não existe essa de eliminar a dor de um traço, né? Na verdade, a gente elimina a dor do traço. A gente vai pro recurso. Porque assim, você não elimina as características do traço. Então, por exemplo, então eu vou curar, eu sou um esquizoide, então agora eu vou virar o ursinho carinhoso. Não, você não vai virar o ursinho carinhoso. Mas também o contato físico já não vai te fazer sofrer tanto. Sim. Você vai começar a demonstrar mais, porque quando a gente vai pro recurso, a gente entende que o outro precisa dessa demonstração e que aquilo já não é mais um sofrimento, que eu posso demonstrar carinho de maneira física. Então aquilo já não te bloqueia, já não te aí acabou os bloqueios. Dor, né? Porque saiu da dor, eu vou pro recurso. Porque a dor, ela é bem isso. Ela vem para te proteger desse perigo. Quando você cura essa dor, você não tem mais essa necessidade de se proteger. Então, você começa a ser exposto, porque você percebe que aquilo já não é um perigo. Estar no mundo já não é mais um perigo. Tranquilo. Já é tranquilo. E aí a gente consegue se expor, a gente consegue vender nossas ideias, a gente consegue aparecer. E aí a gente consegue também estar mais... demonstrar mais afeto. Mas, eu vou virar ursinho carinhoso? Não. É demonstrar um pouco mais. Não significa que você vai... começar a perceber, né? E aí, de repente, aquilo não te incomoda mais. Porque o esquizoide, ele tende a se incomodar muito com o toque. E aí, quando você tá curado, aquele toque já não te incomoda mais. Você pode até não buscar o toque, mas quando você recebe, aquilo já não vira mais um drama. Temos dúvidas aí? Cíntia. Eu tentava consertar o Gustavo. Hoje eu já sei o que incomoda, respeito o espaço dele. É isso aí. Isso é muito importante, né? Os pais começarem... Depois dessa live, os pais começarem a olhar os filhos de outra maneira, respeitar os traços. E é muito importante também respeitar o seu traço. Se você entende que o esquizoide, ele precisa de uma pausa só dele. Tipo assim, eu tratei o meu esquizoide... Tal, mas ele ainda sempre vai precisar de pausa. De tipo reclusão, assim, que a gente chama de caverna. Quer dizer que eu tratei o meu esquizoide, eu não estou na dor, então eu posso me expor o tempo inteiro? Não, precisa respeitar. Porque, por exemplo, sair da dor é você ir além do seu limite, né? Você poder avançar. Mas você não pode se violentar. E aí a gente entende que, ok, eu tenho a necessidade do recolhimento, depois de muita exposição, eu preciso de um tempo só para mim, para recuperar minha força, minha energia. Lembrando que o esquizoide, ele não tem muita força física, por isso eles são as pessoas que pensam, não são as pessoas que executam. O esquizoide tem muita dificuldade na execução. Em geral, eles não executam nada, mas eles são os caras criativos, eles dão as ideias. E aí as outras pessoas executam. E é meio uma corda bamba, né? Porque, tipo assim, ele tem o tempo dele, que ele precisa ficar lá, porém, se deixar, ele vai ficar. Sim, é por isso que... Porque se ele não começar a ativar os outros traços, ele fica na Netflix. Vira o Batman. Vira o Batman, fica na caverna. Fica na caverna e não sai de lá. Não sai porque é um lugar muito confortável. É muito gostoso você estar sozinho com as suas ideias. Sim. E ninguém te criticando. E uma coisa que eu tenho dúvida. Netflix, pipoca, refrigerante é coisa de oral ou de esquizoide? Netflix, documentários, principalmente documentários de suspense, de questões psicológicas, é coisa de esquizoide. Agora juntou pipoca e refrigerante, já é oral, assistindo comédia romântica. Aí mudou. Porque até isso... tem diferença, né? O esquizoide, ele tem áreas de interesse diferente dos outros traços. O oral, ele gosta de rir, gosta de romantismo, e sempre acompanhado de pipoca, né? Porque senão... E agora a gente já começa a entrar
no traço de caráter oral. Aí lembrando que qual é a fase de desenvolvimento do esquizoide, só para fechar, que a gente deixar não fecha, né? Não fecha. Porque é tanta coisa. Aí desde a gestação até o 11º dia de vida, ok? Essa criança pode se sentir rejeitada e pode desenvolver esse traço de caráter. Depois disso, suponhamos que você teve uma gravidez tranquila, que essa criança não sofreu um trauma muito grande, ela tem o esquizoide dela lá, tem, porque todo mundo tem, mas ele não é tão alto. Ao contrário de essa criança ser uma criança magrela e olhudinha, ela vai ser uma criança fofinha, de bochechas rosadas, e que você vai ter vontade de morder ela o tempo inteiro. É aquela criança que você olha pra mão, ela parece um pão. Você olha pra coxinha e fala, meu Deus, eu vou morder. Porque até o oral, ele já... O corpo dele pede para que esse contato físico, você quer abraçar o oral, você quer apertar. É uma característica porque é o recurso dele. O grande recurso do oral é esse corpo fofo. Então, tipo assim, eu quero ser visto, então eu vou ter um corpo irresistivelmente... Tipo, pro toque, é o corpo pro toque, é aquele abraço, é aquele amigo que você abraça, você se perde, fala, nossa, você tem um abraço mais gostoso do mundo, porque é um abraço fofo. Uma almofada. É uma almofada. Abraçar um esquizoide é esquisito, fica assim, tipo, é um magrelo. Não, imagine 2 esquizoides se abraçando, é uma coisa constrangedora. Dois esquizoides dão um abraço. Não, eles dão aqueles abracinhos assim, de lado, assim, daí nem você sente o ossinho com o outro. Aí o oral não, é coração com coração, e aí você quer sair do abraço, o oral não quer sair do abraço. Já passou por isso? A pessoa fica... já acabou, e a pessoa, não, fica lá mais um pouquinho. Porque o grande recurso do oral é esse mesmo, é essa questão do toque, do contato físico e da oralidade, né, da verbalização. Como que desenvolve o traço de caráter oral? Desde o primeiro dia de vida até por volta de 1 ano e meio de idade. Tem uma variação de acordo com o desenvolvimento de cada criança. E essa criança... ela desenvolve a dor do abandono. E aí, de novo, só para reforçar, a criança não precisa ser abandonada, ela só se sente abandonada. E aí, muitas coisas podem ocasionar isso. Hoje, existem pesquisas que mostram que as crianças do futuro, elas se sentem trocadas pelo celular. Então, mães que estão cuidando do bebê, estão olhando no celular. Eu lembro que minha filha nasceu, a última, e a última parece que tem 12, né, gente? Só tem 2, pelo amor de Deus. A última, parece que deu uma fileira. E eu procurava muito tutorial pra ver a amamentação. E eu fiquei muito no celular. Quando eu li essa reportagem, eu falei, meu Deus, minha filha ainda vai se sentir trocada pelo celular. Porque esse celular virou uma companhia pra mim quando eu tava no desespero. Pegar o bico direito, aí fazer a criança dormir. A gente estava ali o tempo inteiro buscando solução para lidar com aquela criança que estava lá no YouTube. Mas a criança pode perceber isso como um desvio de atenção e se sentir abandonada. Isso é um efeito que pesquisa já demonstra. Então, fora isso, pode ser a mãe que teve uma depressão pós-parto e ela não consegue se conectar emocionalmente com a criança percebe. Pode ser a mãe que precisa voltar para o trabalho cedo e a criança todo dia vai ficar com estranhos, a criança se sente abandonada. A mãe que leu em algum lugar que deixar a criança chorando até dormir, isso é educativo. A criança não entende isso, ela não leu esse manual. A criança só entende que ela quer colo, peito e mãe. E quando ela não tem colo, peito, mãe, fralda limpa, ela se sente abandonada. É simples assim. Para o bebê é muito isso. E aí qual é a característica do oral? Ele quer ter suas necessidades atendidas. Ponto. Porque criança, ela quer tudo na hora que ela quer, do jeito que ela quer, na quantidade que ela quer. Criança não tem limite. Criança quer sempre mais, mais, mais. Elas são exigentes e insatisfeitas por natureza. E essa é uma característica do traço de caráter oral. Eles querem tudo, que deem tudo para eles, nada os satisfazem, e eles geralmente esperam muito do outro. Linda, como assim? Sim, porque a criança você ficou preso, no caso o adulto, que ficou preso no traço de caráter oral, ele pensa e sente como uma criança. Ele pensa que o mundo tem que cuidar dele, tem que amar ele, tem que acolher ele, tem que suprir todas as necessidades dele. Então, quais são as dinâmicas do traço de caráter oral? Dinâmica. Eles tendem a ser emocionalmente dependentes, sempre, do pai, da mãe, dos amigos, dos amores. É sempre um amor louco, uma dependência sem fim. Eles tendem a ser procrastinadores, porque eles ficam esperando que o milagre aconteça, que alguém faça por eles. Eles começam as coisas e não terminam, porque eles não têm força para terminar. Sabe criança que brinca 10 minutos com cada brinquedo? O oral é assim, às vezes ele começa 10 mil coisas e não termina nada. Porque ele é bom em começar, mas não é bom em acabar, né? Eles não têm boa acabativa.
O oral, ele tende a ser insaciável. Então, é aquela pessoa que quer sempre mais atenção, mais carinho, mais amor, mais afeto, mais. O oral, ele sempre quer mais. E aí, essa necessidade de querer sempre mais faz com que eles busquem fora preencher esse vazio que ficou no peito, essa dor de se sentir abandonado. Porque, no fundo, o que o oral sentiu falta? De peito, de colo de mãe. No fundo, é sobre isso. É sobre colo, carinho, peito, nutrição, o amor que vem através da boca. Por isso que a gente chama de oralidade. E aí, o adulto, quando ele cresce com essa dor, fora ter um corpo fofo, né? Aí vamos falar de características físicas. O oral, ele tende a ter um corpo mais arredondado. Mesmo quando a pessoa não tem um oral na dor, que então ele não tá obeso, não tá super gordinho, é aquela pessoa que ela não... sabe que ela é fofinha? Ela é gostosinha, ela não é magrela, seca, ela pode estar em forma, mas ela tem um braço mais gostosinho, ela não é seca, esquálida, não, ela é aquela que a gente chama até de gostosa, né? Aquela pessoa gostosa mesmo, que ela tem carne. Ela geralmente ela é mais molinha, não tem uma carne muito firme, mas ela é mais molinha, mas ela é mais recheada. O esquizoide, ele é mais magrelo mesmo, ossudo. O oral, mesmo quando ele não está na dor, então por quê? Todo mundo tem oral. Mas se o seu oral for um pouco mais alto e você não está na dor, porque lembre-se, você pode ser um oral e não estar na dor. Você pode ser um esquizoide e não estar na dor, ok? O que vai determinar a dor é os seus bloqueios, você vai ter que olhar para a sua vida e ver, eu sinto isso me impede de fazer isso ou aquilo. Então, tem pessoas que elas não estão na dor, mas ela é mais fofinha. Ela é naturalmente mais cheinha. Então, ela vai ter esse corpinho. Às vezes, só tá na bochecha. É aquela pessoa que tem aquele rosto redondinho, uma bochecha super fofinha. O corpo dela nem é fofinho, mas a bochecha tá lá. Lembrando que aquele oral passou por ali, ok? Mas o oral muito na dor, ele tende a estar sobrepeso. Eles tendem a ter um pouquinho mais de peso. E o oral muito na dor é obesidade mórbida, Ele né? volta a ser um bebê. Ele volta a ser um bebê, né? Quem já assistiu Quilos Mortais, vem aquelas pessoas na cama, sendo trocadas, usando fralda, recebendo comida na boca. Eles vivem um bebê gigante. E detalhe, um bebê que sabe que não vai poder ser abandonado dessa vez, porque ele sempre tem alguém lá, sempre tem um filho se sacrificando, um marido, uma mãe, mães, né, sempre. Então, assim, porque as pessoas sabem que não pode abandonar, porque se abandonar, a pessoa vai morrer. Então, eles sempre mantêm alguém ali. Lembrando, é sempre esse desejo de ter atenção, de ter colo, de ser carinho, de ser cuidado. E aí, Quilos Mortais é o suprassumo, tipo, é o ápice da oralidade na dor. Aquilo é Sim. bem interessante pra gente ilustrar. E daí quando a gente vai para as características físicas, são essas. E quando vai para o comportamento, é esse de bebê também, né? De bebê. São pessoas... aí a gente brinca que a reclamação do adulto, o choro do adulto é a reclamação. São pessoas que reclamam muito, elas solicitam muito, porque o esquizoide não quer incomodar. Mas o bebê, ele quer sempre. Então, o oral, eles tendem a se enrolar financeiramente. Então, são pessoas que estão sempre pedindo dinheiro emprestado para os pais, para a família, ou estão pegando empréstimo, ou estão endividados. Por quê? Eles lidam com o dinheiro igual uma criança lida. Compra bala e não sabe. O oral, ele tá sempre endividado. Aí ele compra uma esteira que nunca vai usar. Aí ele paga a academia que não vai. Ele compra muito. O oral, ele compra. É uma característica dele estar endividado. Também é característica do oral desenvolver vícios. Então, vícios como fumar, usar droga, comer demais, que é o vício básico. Fofoca, nossa. Fofoca é um bom... É o vício do é oral, o vício né? do oral, porque ele tem que manter a boca ocupada, né? Porque queria substituir, lembra? Quer substituir a boca, o bico tem que estar ocupado. Então, a boca tá ali sugando. Quando eu não tenho mais esse peito disponível, eu tenho que manter ocupado. É cigarro, é bebida, é falar, é comer, é o tempo inteiro. E aí a gente pode depois ir para vícios mais sérios, né? Como drogadição, jogos, né, de apostas, Entre outros, todo tipo de sexo. Tem pessoas que são viciadas em sexo, pornografia, todo tipo de vício e compulsão vem desse lugar de tentar preencher esse vazio. Então é comum mulheres que fazem bariátrica pararem de comer e começarem a beber. Pararem de beber e começar a comprar. É o caso daquele ator, né, que fazia a Dilma. Ah, é verdade. Como que é o nome dele? Esqueci.
Bom, um humorista que fazia Dilma. Fazia o papo. Fazia, não sei, deve faz ainda, deve fazer. Deve fazer. Ele fazia Dilma, vou deixar no passado, porque eu não vejo mais. E ele emagreceu, ele, enfim, fez a bariátrica, desenvolveu o vício por compra, depois Sim, por álcool. Por álcool. Foi. Né? Ou foi ao contrário? Um dos dois. Um dos dois. Ele fala num dos podcasts que ele foi. Do Rafinha Bastos. Que ele explica bem essa dinâmica, tipo, e trocando de um vício pro outro. E ele falou que eu não entendi que eu tinha que ter feito. Ele falou, eu não sabia que eu tinha que fazer terapia. Se eu soubesse, eu tinha feito terapia e não feito a bariátrica. Que é o que a gente fala, né? Não adianta você cortar o corpo inteiro se o problema está na sua cabeça. Você precisa tratar a cabeça. Quando a gente olha para o traço de caráter, pessoas que querem emagrecer, a gente tem uma frase que a gente usa: dieta da dor não funciona, dieta na dor não funciona. Então, porque é preciso sair da dor do traço de caráter para você poder emagrecer. Do contrário, você sempre vai voltar. Porque, lembra, o recurso. E por que é o recurso de ter um corpo grande, linda? Porque a criança, ela acha que ela não está sendo atendida porque a mãe não está vendo ela. Ela tem a sensação, tipo, minha mãe não está me vendo. Se eu for maior, se eu for um corpo grande, a minha mãe vai me ver. E aí ela vai me pegar, e ela vai me dar colo, e vai me dar peito. E aí você vai pra vida querendo ser vista. E aí você cresce. E aí não importa. Eles dizem, quando eu digo eles, as pessoas que estudam isso, essa teoria, eles falam que o oral, ele prefere virar o ponto de referência do que não ser visto, mesmo que doa. Então, por exemplo, você fala pra uma pessoa, você sabe, fica ali, tá vendo aquela gordinha? Ali, do lado da gordinha. Ouvir isso por oral é dor. Tipo, tá falando do meu corpo. Mas ela prefere essa dor do que não ser vista. Ela prefere sentir essa dor do que não ser percebida pelo outro, notada. Entende? E aí, esses ganhos secundários que a gente fala na terapia, né? O que você está ganhando? Qual é a migalha que você está ganhando em troca dessa dor que está gritando no seu corpo, né? Precisamos falar mais alguma coisa? Os superpoderes, né? Sim, não vamos esquecer também. Porque quais são os superpoderes do oral? Eles são as pessoas mais empáticas do mundo. Então, são... É a pessoa que tudo é sentir. É a pessoa... mas só para entender. Eles são empáticos. Significa o quê? Que são as pessoas mais simpáticas, mais atenciosas, mais carinhosas, porque eles querem isso. Então, eles dão pro outro. Eles são ótimos em atendimento ao público, em contato com o público. Então, colocar um oral onde ele tem contato com 10 mil pessoas no dia, isso faz do dia dele o dia mais feliz do mundo. E eles, geralmente, são muito amorosos, porque eles têm um vício em ser amados. Então... frases que o oral diz, fulano gosta de mim, não, todo mundo gosta de mim, fulano gosta de mim. Você fica, eu não, onde eu vou ser amado? O oral, ele tem vício por amor, e ele fala isso, ele verbaliza. É muito engraçado ver um oral que ele fica o tempo inteiro dizendo, mas todo mundo gosta de mim. Todo mundo gosta de mim. E aí você percebe que ele tem essa necessidade o tempo inteiro, não de só se sentir, mas falar. Tá vendo como gostam de mim? Tá vendo como gostam de mim? Por quê? Porque ele precisa dessa validação o tempo inteiro. Eles são empáticos, carinhosos e eles são sensíveis. Então, são as pessoas que sentem o tempo todo. Então, tudo é muito intenso. Então, o oral, a gente fala assim, quem não entende, fala, é muito dramático, fulano é dramático. Mas é que para ele tudo é muito intenso mesmo. Então, terminou um relacionamento. Um esquizoide fala, vida que segue. O oral fala, vou morrer, porque eu não vivo, eu tô sentindo. O oral, ele fica ali naquela dor. Então, tudo para ele é muito intenso. A dor é muito intensa, a alegria é muito intensa, o amor é muito intenso, a amizade, tudo é muito intenso. O oral, ele não tem muita medida, é tudo céu ou terra. E aí eles sofrem muito. Então, quando ele diz que está sofrendo, aquilo é real, ele está sofrendo mesmo que para outras pessoas que estão de fora, ache e fala, não tô vendo, não tô percebendo para que disso tudo. Mas para o oral, isso é real. Então, esses dois traços, quando casa... Meu Deus! Não, qualquer relação de esquizo com oral é muito difícil. Qualquer relação entre esquizóide e oral, seja patrão colaborador, amizade, relacionamento, mãe, filho, meu Deus. Porque é um que não sente. Tem necessidade diferente. Sente diferente. Não é que o esquizoide não sente, que é um erro comum. O esquizoide não sente. O esquizoide sentiu e doeu. E quando doeu, ele tentou racionalizar. Então, ele jogou para a cabeça. Ele pensa sobre aquilo. Discute sobre e arruma meios de não passar por aquilo. O oral fica sentindo e não... Aí
fica sempre no mesmo problema e não resolve. O esquizoide, ele olhou para aquilo, eu percebi isso, sinto, então eu decido não sofrer. Vou sofrer menos, vou sentir menos. Então, o esquizoide, ele racionaliza o sentimento, mas ele sente, que é um erro que as pessoas acham, mas não sente, sente. Sim, sente diferente. E demonstra isso de uma maneira diferente. Então, empatia, acolhimento e verbalização, né? O oral, eles são ótimos oradores, eles falam muito bem, eles têm uma comunicação muito fácil, eles tendem a estarem rodeados de pessoas, eles tendem a chamar a atenção, porque eles gostam de estar no holofote. Por quê? Porque qualquer tipo de carinho, de afeto é bem-vindo. Então, o oral, ele tende a buscar esses tipos de afeto. Fala. Por isso que no começo da live a gente falou, vamos para a oralidade. Por isso que eu falei, vamos para a oralidade. Toda vez que eu tenho que falar muito, eu tenho que vir com o meu oral no recurso. É o oral que fala. E aí, no caso, eu tenho o oral da falta, né? Só pra gente lembrar também. Porque o oral do excesso, ele é aquele que é insatisfeito. Ele não aceita não ter tido, e ele reivindica isso o tempo inteiro. O oral da falta, ele acostumou, ele sente falta e tá tudo bem. Como que eu identifico o oral da falta? É aquela pessoa que tem uma barriguinha, ela é toda magrela, mas a barriguinha ali não vai embora. A pessoa malha, faz dieta toda seca, mas aquela última gordurinha fica ali. E a gente tem um buraco no externo também, você coloca assim, você sente, o meu tá diminuindo agora, porque eu tô mais gordinha. Mas você sente o oral da falta, ele tem um buraquinho aqui entre o seio e no externo, que é uma característica do oral da falta. Eu acostumei a ficar sem. Ele é um mais conformado. E o oral do excesso, não. Ele quer ser visto, ele não aceita não ser visto. Ok? Dúvidas em relação ao oral? A minha filha, tô amando esse podcast. Eu tenho vício em compra, Jesus, preciso tratar. Detesto isso. Já estou respeitando meu filho. É isso aí, vamos respeitar as crianças, é muito importante. Bom, Mariodete chegou aí, seja bem-vinda. E seguimos. Seguimos com quem? O nosso preferido, nosso malvado favorito. Brincadeira. Quem? Psicopata. Psicopata. Psicopata é o nosso malvado favorito. Não é assim não, gente. Por que a gente fala que é o nosso malvado favorito? É porque a gente tá brincando. Mas é porque as pessoas tendem a achar que o psicopata é do mal. E, na verdade, o psicopata, ele não é do mal. Quem é fã de Harry Potter é o Sucerina. E é o malvado favorito, ele é psicopata. Veja, ele é totalmente assim, né? O malvado favorito, ele é um psicopata. E veja, ele é uma pessoa que tinha medo de sentir. E aí, depois, ele se permite sentindo. Ele é o ícone da psicopatia. Vou usar ele como referência. Como que é o nome dele? Malvado favorito. Não tem um nome? Eu acho que tem, mas eu não sei. A gente é péssimo. Então, tudo bem, vamos lá. Traço de caráter, psicopata é o terceiro traço de caráter. Como que ele se desenvolve? Ele tá ali na fase do controle dos esfíncteres também, porque é uma fase que algumas crianças já começam a sair das fraldas, entre 1 ano e meio e 3 anos de idade. Algumas crianças já saíram, inclusive, e outras estão caminhando. E aí, o psicopata é a fase que a criança começa a andar, sair do colo da mãe e querer explorar o mundo. Eles querem explorar o mundo o tempo inteiro. Então, o que acontece? A criança quer subir, quer mexer, quer brincar. E mães muito controladoras, eu falo mães, mas lembre-se que os pais entram nessa conta. E qualquer cuidador próximo entra nessa conta, tá bom? Quem é a pessoa que cuida da criança? Essa pessoa vai ser a referência nessa fase já dos 3 anos. Lembrando que esquizoidia e oralidade é sempre ligado à mãe, tá bom? Sempre. Não importa o que aconteça, esquizoide e oral é ligado à mãe. O esquizoide, ele pode se sentir rejeitado pelo pai? Pode, mas essa percepção passa pela mãe. A mãe percebe que a criança está sendo rejeitada pelo pai, sofre e a criança sente isso através da mãe, ok? Fora isso, aí no traço de caráter psicopata, o pai já entra nessa relação. Porque a criança já começa a perceber o pai. Ele já não é tão ligado somente à mãe e já começa a perceber o mundo. Então, outras pessoas já começam a influenciar nesse desenvolvimento. Então, quando a mãe é muito controladora, os pais são muito controladores, falam, não desce, não sobe aí, não faz isso, não mexe, não isso, não aquilo. Vai lendo os formulários aí, pra gente já tá dando 7h35, então daqui a pouco a gente vai entrar no formulário. Pessoal que entrou aí depois, Everaldo, boa noite. E aí o que acontece é que essa criança se sente manipulada quando a mãe começa a negociar o afeto. Coisas do tipo, não faz isso que a mamãe não gosta,
A mamãe fica triste quando você quebra isso, quando você mexe naquilo. Ou quando a criança, você começa a sugerir que a criança tenha determinado comportamento. Então, se você ficar bonzinho, a mamãe faz isso ou aquilo. Ou a criança percebe, a mãe não fala, mas quando a criança faz o que a mamãe quer, a mãe parabeniza, dá beijo, diz que ama, diz que a criança é incrível. Quando a criança faz o que ela quer, que é um gesto espontâneo, a mãe castiga, fala que vai ficar triste, que não gosta. A criança começa a ter uma percepção assim. Toda vez que eu faço o que minha mãe quer, então ela me ama mais, né? Quando eu faço o que eu quero, eu recebo bronca, minha mãe não fica feliz, ela fica triste. E a criança começa a perceber que o mundo é feito de trocas. Então, quando eu dou o que o outro quer, eu recebo algo em troca, algo positivo. E quando eu faço o que eu quero, eu sou castigado. Essas pessoas, ao entender isso, elas vão para a vida usando máscaras. Então, elas vão para a vida com pouca espontaneidade. Ele já não é uma criança espontânea, é aquela criança que começa a perceber cedo as nuances de comportamento. É aquela criança que, nossa, fala, você é linda, você tá tão linda hoje. Aí ela apronta, aí você vem brigar com ela e fala, sabe que eu te amo, né, mãe? É a criança mais doce possível. É uma criança carinhosa. Ela fala só o que você quer. Você fala, meu Deus, como é fofo, como é lindo. É aquela criança que não dá trabalho. Aí você vira as costas, as coisas acontecem, depois você volta, é um anjo. Porque a criança aprendeu a se adaptar. Então ela sempre vai vestir um personagem na frente do pai e da mãe para que receba afeto. E aí, sabe aquela criança que às vezes o pai fala assim: não, meu filho não é assim, você tá falando de outra pessoa. A criança pega fogo fora dos pais. Mas quando os pais chegam, não, é outra criança. Por quê? Porque a criança aprendeu a negociar e manipular os pais. Só os pais não, todo mundo que tiver algum benefício. Então, é uma criança que na escola também vai ser fofa e doce com quem interessa. E aí, com quem não interessa, às vezes ela não é tão simpática. A criança ela vai aprendendo a negociar e perceber o outro de uma maneira muito, muito, muito forte. Inclusive, o grande superpoder do psicopata é a percepção e a negociação. Porque ele é capaz de negociar com você, te leva no bico, é aquela pessoa, aquela criança que você vai brigar com ela na volta, você volta parabenizando e prometendo um presente. Porque ela te leva no bico, ela te convence de que o melhor é você agradá-la. Porque é a característica, ela aprendeu isso cedo e aprende com os pais, tá? Os psicopatas, eles tendem a aprender isso com o comportamento dos pais. E aí eles vão pra vida desse jeito. Na dor, isso é um perigo, porque muito na dor, essa pessoa vai aprender manipular o outro para benefício próprio. Muito, muito, muito na dor. Quando ele tem o traço de caráter psicopata, não está na dor, eles são ótimos líderes, essas grandes lideranças são o traço de caráter psicopata. São grandes, são políticos, né? Grandes, a gente já não... Mas os políticos, eles são... A sua grande maioria tem o traço de caráter psicopata. Alguns, a maioria, gente, né? Na dor, porque você vê o que eles fazem com recursos, manipulação, eles manipulam para o benefício próprio. Isso é traço de caráter na dor. Quando a gente vê alguém muito engajado, que cria movimentos para combater a fome, combater o desmatamento da Amazônia, essas pessoas também são traço de caráter psicopata, só que eles usam isso para o bem, porque eles não estão na dor. Eles são os grandes negociadores líderes. Então, assim, são as grandes características do psicopata. Eles também não são muito bons em realizar as coisas. Como assim? Eles são bons em convencer pessoas a fazer. Então, por isso eles estão no cargo de liderança. Eles não pegam a mão na massa, mas eles convencem pessoas a fazer. Então, eles estão ali na cabeça dos projetos. Eles geralmente não estão com a mão na massa no projeto. É aquele amigo que você não percebe, mas você já fez o trabalho por ele. Porque ele é tão simpático, amoroso, te leva no bico, ele te convence que é muito bom você fazer por ele. Você tá sempre... ele te enreda, né? E é isso que ele aprendeu lá cedo, a manipular. Então ele fala o que você quer ouvir, ele te incentiva, ele fala exatamente o que precisa para ter o resultado que vai beneficiá-lo, ok? Isso pode ser numa coisa muito sutil ou pode ser numa coisa grandiosa. Qual é o grande problema? Psicopatas na dor não buscam ajudas, ok? Você pode... Às vezes na dor, não. Quando na dor, quando a gente já percebe que o psicopata está muito na dor, quando ele começa a viver um mundo de fantasia, é aquela pessoa que na rede social a vida dela é linda, é maravilhosa, mas você conhece a vida dela e sabe que não é bem assim. É aquela pessoa que o casamento é de fachada,
o trabalho, a vida inteira de fachada. Ela deve Deus e o mundo, mas ela anda impecável. Ela viaja e deve todo mundo. E aí ela viaja e posta fotos, porque ela não vive a realidade, ela vive uma imagem. O psicopata, ele valoriza muito a imagem. Os psicopatas, geralmente, eles estão muito bem arrumados. Eles gostam de tudo que agrega um valor a ele. Marcas, carros, pessoas. Então, se um psicopata conhece alguém importante, ele vai fazer questão de dizer que é amigo de fulano, de Beltrano, porque ele adora que aquilo cria valor para ele, ele se sente valorizado e aquilo pode trazer benefício. Então, por exemplo, o golpista do Tinder, o cara é um psicopata, criou uma cortina de fumaça. E aí ele criava aquela ideia de que ele era incrível, maravilhoso, e todo mundo acreditava. Tem a outra também, aquela moça que eu esqueci, a russa, que também conhecendo Ana, ela chama Ana, alguma coisa Ana, tá na Netflix também. Ela criou um mundo de fantasia que ela era uma herdeira russa. E ela não tinha R$1, mas ela convenceu todo mundo. Comprava roupas caras no cartão de outras pessoas. E ela foi criando esse mundo de fantasia. O psicopata, ele tem esse poder. E aí, só que eles não procuram ajuda. Eles nunca assumem que eles estão vivendo um mundo de fantasia. É o mais difícil de ser tratado. É o mais difícil de ser tratado. Mesmo quando eles não estão na dor e eles vêm pra terapia, eles demoram pra quebrar a barreira. Porque eles também têm um superpoder, vou colocar entre aspas, do mal, que é manipular o próprio corpo. Ah, sim, o psicopata manipula o próprio corpo. Aí você fala, ai, linda, então como reconhecemos um psicopata? A melhor maneira de você reconhecer um psicopata é procurar formatos de triângulo no corpo. Geralmente, o que dá o melhor indício é um queixo proeminente. Então, geralmente, é uma pessoa que tem um queixinho mais proeminente. Ela pode ter um rosto super fofinho, aí tem um queixo ali que não tá redondinho. Mas, se ela não tá muito na dor, ou se ela não usou esse recurso, geralmente são pessoas que têm o formato de triângulo, são ombros mais largos e o quadril mais estreito, né? Geralmente é aquele formato assim. É aquele cara que vai pra academia, o famoso frango. Ele só cresce em cima e os cambitos não acontece nada. Não tem muita força. Não tem muita força na perna. No quadril pra baixo ele é fraco. E aí tem doenças relacionadas à sexualidade, né? Então os homens costumam sofrer muito com hipotência dentro do traço de caráter psicopata. As mulheres também tendem a sofrer com doenças do caráter da sexualidade também, só que eles nunca vão admitir nada disso. Então, eles nunca vão admitir nada que vão, expor eles. Depor contra a imagem. Tudo que depor contra a imagem deles, eles nunca vão admitir. Então, o psicopata, ele tem essa característica. Todo mundo tem um amigo meio psicopatinha, que você sabe que a vida dele tá uma zona, mas nas redes sociais tá um luxo. A rede social é maravilhoso, ele é amigo de todo mundo, aí, de repente, não é mais. E, assim, ele vai deixando rastro, né? Porque o psicopata, ele tem um padrão. Ele sempre age de um jeito muito, muito parecido com todas as pessoas. E, geralmente, é a pessoa muito doce, muito simpática, muito amorosa, muito amiga. Ele é amigo de todo mundo. O psicopata, dificilmente, ele chega sendo antipático. Então, ele só vai ser antipático se a pessoa não tiver nada para oferecer para ele, ok? Ok, mas a gente tá falando só na dor, né, gente? Não vamos esquecer. Mas uma dinâmica muito engraçada, porque eu tenho uns traços psicopatas. Bem alto. Você fazer uma compra. Se o vendedor começar a te vender, e daí você compra, ok. Aí você saiu da loja, se você ficar com a sensação de que foi enganado, você é psicopatinha, por na dor. Porque tem aquela... Eu me lembro que eu fui comprar uma bicicleta e daí eu saí de lá com a sensação que eu fui enganado. Tipo, será que não tem bicicleta mais barata? Será que ele não sei o quê? Porque o psicopata, ele sempre quer levar vantagem. Mais caro pra mim? Tipo assim... Ele sempre vai negociar, ele gosta de negociar porque ele gosta da negociação. E nos relacionamentos, o psicopata, ele gosta muito da sedução. Ele gosta inclusive, são grandes manipuladores, geralmente quando tem um oral, um masoca, um rígido na dor, e um psicopata na dor, eles dão match, relacionamento abusivo, porque o psicopata vai tripudiar em cima dessa dependência emocional. Ele vai usar e abusar dessas mulheres que... eu falo mulheres, mas homens também, né? Tem mulheres que são mais psicopáticas e os homens mais dependentes emocional. Então, eu falo geralmente, porque geralmente as mulheres são mais suscetíveis aos homens que são manipuladores. Então, assim, nesse sentido...
a gente fica alerta. E enquanto terapeuta, a minha maior frustração é ver pessoas do bem, que você sabe que são pessoas do bem, mas estão tão na dor, que não aceitam ajuda. Elas podem ter uma vida melhor, mais saudável, fingir menos e viver mais, e elas não aceitam ajuda. O psicopata é muito difícil. Camada. O Barreira, né? Eles Vai criam criando muitas camadas para não chegar ali até ele mesmo. Porque o medo dele é ser manipulado. Ele pensa, se eu abrir meu coração para essa pessoa, ela vai usar tudo o que eu tô falando contra mim. Mas o que o psicopata não sabe, não percebe, é que quando a gente é um profissional de leitura corporal, ele não precisa contar muita coisa, a gente já sabe. E aí ele continua fingindo e a gente sabe que ele tá mentindo, e ele finge e a gente sabe. E é muito fácil ver a dinâmica, que ele nunca vai sustentar o que ele tá falando por muito tempo. Ah, não, né? a dificuldade. Tipo assim, no Big Brother, ele não ia conseguir sustentar. Não, o psicopata ele não consegue, assim, um psicopata que não tá no nível patológico, né? O patológico ele tá. A pessoa que ainda tá na dor, mas que, tipo, poderia ter uma vida melhor, mas não aceita, ela não consegue sustentar a fachada. Aí começa muito simpático, muito doce, muito, e aí depois vai quebrando as barreiras e aí ela vai revelando quem ela é de verdade, né? Então, esse é o nosso malvado favorito. Então, se você se identificou com essas características, procure ajuda. Eu sei que você não vai, mas o meu apelo fica aqui, porque dá pra ter uma vida de verdade. Dessas 3 aí que a gente falou, já vai identificando aí qual que é a maior, qual que é a menor aí dentro da sua dinâmica. Os 4 filhos, então, a Karen diz que tem um de cada lá. O personagem é o Gru, malvado favorito. O Antônio o Antônio Neto aqui falou. Tamires falou, tô aqui. A Vera Regina chegou, boa noite. Problemas sexuais não são com rígidos? Sim, também, Francisco. O Francisco gosta de criança entendida. Problemas sexuais também são dos rígidos, mas o psicopata tende a não ter muito prazer. Ele só gosta da manipulação, da conquista. Que mais? Manipulador e tem uma lábia... pai do meu filho, você caiu no golpe. O que mais? Vamos lá. Gente, que horas são? A gente tem que fazer a leitura. Estamos com 15, faltando 15? Não, 45, falta 45 minutos, né? Então, quando tiver com meia hora, eu vou fazer a leitura. Tá, okay. Beleza? Então, a gente tem mais 15 minutos. Vamos falar do traço de caráter masoca, ok? Eu quero deixar esse livro... a gente vai ter que começar a explicar todos para poder fazer sentido. Fazer a leitura, né? E eu quero deixar esse vídeo completo para a gente não precisar ter que aprofundar tanto daqui para frente. A pessoa vem aqui na enciclopédia. Seguinte, chegamos no masoca. E eu tenho grande simpatia pelos traços de caráter masoquista. Os traços de caráter masoquista são na fase de desenvolvimento do controle dos esfíncteres, a fase anal. E aí a criança... Anal, era a fase que eu queria lembrar. Então, é oral, anal e sexual, é isso. E aí a criança ainda não tem controle dos esfíncteres, né? Que, para quem não sabe, perdeu a aula de biologia. Controle dos esfíncteres é a musculatura do ânus e da vagina, quando a gente controla o xixi e o cocô. Então, quando você tá apertadinha, que você quer, desceu no ponto de ônibus e fala, eu não posso fazer xixi até chegar em casa, que você aperta, aquele é o controle do esfíncter. Quando você também quer ir ao banheiro, número 2, e você controle dos esfíncteres. As crianças não têm esses controles ainda, elas estão começando a ter. Então, às vezes, elas conseguem chegar no banheiro, tem hora que faz xixi fora do lugar. Tem hora que consegue pedir para ir fazer o número 2, tem hora que não dá tempo, porque ela ainda não consegue controlar. A criança, quando está nessa fase, tudo que ela precisa é de apoio. Como assim apoio? A criança não precisa de crítica, ela não precisa de gracinha, piadinha. Essa criança precisa ser apoiada, porque a criança acredita que o xixi e o cocô dela é a mais bela obra de arte. Isso porque é a única coisa que a criança faz sozinha, sem a ajuda dos pais e das mães. Então, a criança faz xixi e cocô sem precisar de ajuda de ninguém. Olha que quanta autonomia. E a criança acha aquilo incrível. Eu brinco, né? Procura na internet criança comendo cocô, passando no berço, passando na parede, passando em tudo quanto é lugar. Que a criança não tem nojo. Ela fala, fui eu que fiz, como isso é maravilhoso. Se a mãe aparece, ela quer dar de presente. A criança acha aquilo lindo. Quem começa a dizer para a criança que aquilo não é bom é o adulto. Os pais já começavam só de falar em cocô, os pais já estão... Que Meu nojo. Deus, que nojinho. E aí a gente começa a fazer comentários do tipo, nossa, você fez xixi aí? Ai, tá fedido. Nossa, você é um mijão. Os pais, né, são ótimos. Mas é um mijão. Ah, esse menino, não sei o quê, não sabe fazer... Os tios, né, os tios, né, os tios tiram sarro. Então, aí eles não entendem que aquilo vai marcar a criança.
pro resto da vida, né? Então, eles começam a fazer brincadeiras desse tipo. Outra coisa, a criança também está começando a falar mais. Então, as crianças, nessa fase, já tá com uma verbalização melhor. E aí, começa a falar, e aí a criança fala, né? A criança fala muito. E aí fala, ai, fica quieto, só fala bobagem, fala muito, ai, só me faz passar vergonha. A criança entende, eu faço xixi, eu faço cocô e eu falo sozinha. E nada disso é bom. A criança se sente humilhada naquilo. Aquilo que eu faço de melhor não é bom. E eu me sinto humilhada. Essa dor da humilhação vai para a vida. Só que aí o que acontece? Por se sentir humilhada, a criança começa a querer controlar o xixi e o cocô. Então ela não quer mais fazer xixi e cocô fora do lugar, ela não quer mais ser humilhada, não quer mais piadinha, não quer mais constrangimento. Só que ela não consegue controlar. Só que ela já tem controle da musculatura do bumbum. Então a criança trava a musculatura do bumbum e ela fica com essa musculatura travada. Isso a longo prazo faz com que a gente costuma dizer que é aquele bumbum rabo preso, sabe? Quando a pessoa ela não tem bumbum. Ela segurou tanto a musculatura e ela não desenvolveu o bumbum. Então, uma das características do masoca é ter esse bumbum mais reto. É a única? Não. Geralmente, quando você olha para um traço de caráter masoquista, ele parece um cofrezinho. Ele é mais quadradinho, ele é parrudo, né? Aí a gente costuma dizer o curto e grosso. Geralmente, eles têm um pescoço mais curtinho. Ele é todo parrudinho. E aí, qual é a diferença? O masoca, ele tende a ser mais corpulento. Só que a carne do masoca é uma carne dura. Você encosta no masoca, ele é durinho. O oral, ele é todo molengo, ele é fofinho. E o masoca, ele é firme, porque ele aprendeu a segurar tudo. O masoca, ele tende a não relaxar. São pessoas que não relaxam o tempo. Eles estão sempre inteiro tentando controlar tudo. Então, eles querem controlar o próprio corpo, eles querem controlar as pessoas, eles querem controlar. São a galera do controle de qualidade, inclusive. Porque os masocas, eles são super, super organizados. Eles são super, super planejadores. Eles são os reis do Excel. Eles adoram uma planilha. Eles calculam um mínimo detalhe para não correr risco nenhum. Eles planejam qualquer coisa para não ter nenhuma surpresa. Porque eles acham que qualquer coisa que é feita espontaneamente pode gerar humilhação. Então, dentro de um projeto, é aquele cara que vai planejar mínimo detalhe. Você não pensou, você esqueceu uma coisa, ele não esquece. Então, o masoca é aquele cara que você pode confiar. É o cara que você dá um projeto para ele organizar e você pode confiar, porque dificilmente... Segunda-feira vai estar lá o trabalho todo... Antes, ele vai chegar antes. Não, sim. Ele não vai faltar. Ele é todo metódico, então o trabalho vai ser realizado. Então, toda atividade que exige um padrão de qualidade, contratem masoquistas, viu? Fica a dica aí pros empresários. Se você contratar um esquizoide, ele Meu vai, Deus, ele é vai criativo. dar, todo ele dia vai uma dar coisa ideia, nova. chegar lá, vai ter 1001 ideias, segunda-feira ele vai falar plano, assim, eu já pensei em tudo. Mudar. Aquele plano, então, mas eu tive uma ideia melhor. Mas eu tinha um plano. Não, então, você não sabe, eu tive uma ideia e aí nunca sai, porque você tá sempre tendo uma ideia melhor e tal. Então, o esquizoide é esse cara do criativo, mas o masoca é o planejador. Quais são as características do masoquista? Eles são pessoas que tendem a ser muito caladas, eles são os maiores engolidores de sapo. Então, eles tendem a engolir muitas coisas. Então, é comum que ele, além de ser quadradinho, essa parte do estômago, eles têm um estômago alto. Às vezes, uma mulher ou homem, ele nem é gordinho, mas tem um abdômen aqui alto, porque acostumou a aguentar. O masoca, ele desenvolveu essa musculatura forte, esse corpo mais rígido, para aguentar o peso da humilhação. São pessoas que dificilmente elas vão reagir. Eles não gostam de discussão. Ele nem sabe discutir. O masoca, ele é aquela pessoa que você vai pisar na bola com ele hoje, ele vai ficar tendo uma discussão com você 6 meses na cabeça dele. Planejando um momento que ele vai estar pronto para retomar o assunto. É provável que você não lembre mais, mas ele vai lembrar. É aquele que ele cozinha o frango. Se ele é seu cliente e você pisar na bola com ele... Primeiro que assim, dificilmente ele vai voltar, porque ele não verbaliza. Então, ele nunca vai voltar. Pisou na bola com ele, você nem entende porque ele não voltou mais. Mas ele não vai falar pra você e ele não vai voltar. E se ele tiver que conviver com você, não é um cliente, for uma relação de trabalho, ele pode aguentar muito tempo ou chegar no limite e sair. Às vezes você nem entende porque aquele funcionário incrível não quer mais ficar no seu trabalho. Mas às vezes aconteceu alguma coisa, uma situação que fez ele se sentir humilhado e ele decidiu que ele não quer mais passar por isso. Geralmente ele faz isso depois de um tempo, não é na primeira. Depois de um tempinho, 20 anos. Depois de Depende de cada pessoa. Mas o masoca, ele tende a ter... Ele é uma pessoa consolidadora.
que significa que eles tendem a levar projetos a longo prazo com mais facilidade. Então, são pessoas que fazem aniversário com a firma, ele entra na firma com o fundador e aposenta com a terceira geração, porque eles gostam de lugares sólidos, rotinas e pouca mudança, diferente do esquizoide e do rígido, que eles gostam de mudança, de novidade e movimento. Então, a gente vai entendendo. Então, a grande característica do masoca é lealdade, eles são pessoas muito leais. Lembra que a gente falou que o oral é fofoqueiro? O masoca, ele é um cofre. Se você tem um segredo e você precisa contar pra alguém, porque senão você vai enlouquecer, você escolhe uma pessoa masoquista quadradinha, pouquinho bumbum e leal. Por quê? Ela vai receber aquela informação e morre com ela. Inclusive, as fofocas tendem a morrer com o masoquista. Agora, a fofoca nasce e cresce com os orais, então vocês tomam cuidado. Pessoa muito fofinha, alegrinha, falante, não conta segredo, porque ela não consegue segurar. E não é por mal, é porque ela é assim mesmo. É mais forte do que ela, ok? Segundo, o masoca, eles tendem a ser... eles são ótimos planejadores, são leais e são solidificadores. Então, se você quer ter projetos que sejam sólidos e duradouros, convide o masoca. Eles são ótimos para isso. Quais são as dores do masoca? Eles odeiam surpresa, eles não têm raciocínio rápido, tipo assim... Não tem criatividade. Não tem né? criatividade. O masoca... Até porque eles falam tudo que é criativo, tudo que é espontâneo. Eles não sabem ser espontâneos, eles são planejadores. Então, tudo dele é planejado. Então, resolução rápida, não peça pro masoca. Você tem um problema, você precisa de uma solução rápida, procura o esquizoide. Ele é criativo. Festa surpresa. Festa surpresa, masoca não gosta. Eu acho que é a minha... Aquela coisa de chegar em casa e falar assim, vamos sair? Sem planejar? Nem Nossa, pensar. nem pensar. O masoca precisa planejar 3 dias. E aí ele é a pessoa que sai, que tem o Dorflex, que tem o lenço umedecido que tem. É aquela pessoa, ele parece que é mãe. Ele nem precisa ser mãe, nem eu a mãe, mas o masoca é aquela pessoa que na mala dele é o gato Félix. Tem tudo, de chave, fenda, tudo tem lá. E é isso. Vamos falar um pouquinho agora do rígido pra gente poder chegar, senão a gente não chega lá, né? Temos aqui... Olha, a gente já tem uns 5 minutos pra falar do rígido. E aí a gente chegou no último traço, traço de caráter rígido. Só para relembrar, esquizoide, dor é humilhação. Oral, a dor é abandono. Psicopata, manipulação. Masoca, humilhação. E aí o rígido, a gente tem 3 dores. Exclusão, troca e traição. Como que desenvolve o traço de caráter rígido? Criança tá lá por volta de 4, 5 anos de idade. Elas começam a receber um estímulo na área do sacro aqui, que é a última fase de mielinização, ali no finalzinho da coluna. E esse finalzinho da coluna estimula a percepção da sexualidade. A criança começa a perceber e começa a sentir diferente também o órgão sexual. É quando as crianças começam a explorar o próprio corpo. Então, é natural que as meninas comecem a se masturbar, os meninos também. Não como na adolescência, mas eles começam a perceber que toca é diferente. Aí o menininho começa a acordar e o piu-piu tá duro. E aí eles não entendem. A criança não tem não é sobre sexo. Eles percebem que tem um estímulo ali. Eles recebem um estímulo diferente. E aí, eles também ficam curiosos. É nessa fase que as crianças ficam curiosas para ver o outro, o órgão sexual do outro, porque eles acham que todos são iguais e de repente não é igual, e aí eles começam, como assim não é igual? Então deixa eu ver. Então os pais às vezes não entendem, acham que a criança está sexualizada, e a criança não está sexualizada, ela só está curiosa. Isso é natural. Só que quando a criança percebe isso, depois de ter assistido muito Disney também, ela percebe que aqueles casais na Disney, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o periquito, o papagaio, eles têm uma relação diferente, que antes a criança não percebia, como uma relação romântica. E aí, detalhe, eu estou falando de crianças que vivem em ambiente saudável, sem estímulo, sem ser expostas à sexualidade antes do tempo, tá bom? Então, a gente está partindo desse princípio. Mas cada caso é um caso, cada dinâmica familiar funciona de um jeito. Então, as crianças que crescem num ambiente saudável, só nesse momento elas vão perceber que o pai e a mamãe têm uma relação diferente. E aí é comum que o pai comece a falar, ai, você é minha princesa, você é o amor da minha vida. Ou que a mãe comece a falar que o menino é o príncipe. Ai, que você é o amor da minha vida, você é o homem perfeito. E aí a criança começa o que a Freud chamou de desenvolver o complexo de Édipo ou complexo de Electra. Surge esse amor infantil, esse amor idealizado pelo pai e pela mãe. E a criança começa uma disputa por atenção. E o nosso corpo, ele entende assim, a nossa cabeça, né? Bom,
Se eu vou entrar nessa disputa por atenção, é melhor que eu seja mais bonito ou mais bonita que a minha mãe. E esse estímulo acontece desse jeito. E esse corpo, ele vai ser formatado para um padrão estético, eu diria até biológico. Porque é um padrão biológico a gente acreditar que pessoas com o corpo equilibrado entre ombro e quadril, dividido por uma cintura mais fina, esse padrão é tido como melhores reprodutores. Então, mulheres que têm o quadril largo e cintura fina, elas são consideradas mulheres parideiras, que elas têm mais facilidade de pôr filhos no mundo e, por isso, a perpetuação da nossa espécie. Isso é um padrão que é desenvolvido desde que o mundo é mundo. Então, os humanos começaram a ter esse tipo de lógica a partir da sobrevivência. Então, mulheres com quadril mais estreito, elas corriam risco de morrer no parto e morrer a criança também. E, com isso, a perpetuação da espécie estava em perigo. E mulheres com corpo mais de violão, elas tinham mais facilidade de ter esse parto natural. Então, começou-se a fazer essa escolha estética por essas questões de sobrevivência. Então, desde então, o padrão é mulheres com corpo de violão, elas são consideradas mulheres mais atraentes. E os homens também, que são mais equilibrados. E aí vem daí esse estímulo para que essa criança tenha uma cintura mais fina, um quadril mais largo, um ombro mais equilibrado. E assim nasce o traço de caráter rígido, essas características físicas, ok? E quais são as dinâmicas do traço de caráter físico rígido? Ele começou a disputar com o pai e com a mãe ainda cedo. Então, eles acreditam que eles têm que serem os melhores em todos. Eles são altamente competitivos e realizadores, porque eles são o traço de caráter onde o corpo inteiro já recebeu o processo de maturação neurobiológica. Então, já aconteceu o processo de mielinização, os neurônios, as conexões neurais estão mais limpas, estão, porque a mielinização já aconteceu, então a comunicação entre cérebro e corpo já está mais maturada. Então é uma criança que ela tem força no corpo inteiro, então ela tem força de realização nos braços, nas pernas. Ela é uma criança que já está mais madura. Então o grande realizador, o traço de caráter que realiza, que tira planos do papel, é o rígido. Ele tem essa característica, ok? Então assim, competitividade, busca por excelência e qualidade, porque ele acredita que ele tem que ser o melhor para merecer amor e atenção. Essas são as grandes características do traço de caráter rígido. Quais são as suas dores? Por competir com o pai e com a mãe e ter a sensação de ter perdido, ele se sente traído. Então, tipo assim, eu fiz todo esse esforço e meu pai escolheu minha mãe. Eu fiz todo esse esforço e minha mãe ainda escolheu meu pai. E eu me sinto trocado, traído, excluído. Linda, você tá falando isso aí, mas meu pai, eu falo do pai, tá? Porque fala da mãe, porque os pais minto, vou falar dos pais, porque as mães tendem a estar mais presente e a dinâmica é um pouco diferente. Mas as meninas costumam sofrer muito com a ausência dos pais. Então elas se sentem trocadas, excluídas. A filha pode se sentir trocada pela droga, pelo álcool, pelo trabalho, pelo futebol, tá? Pais que se ausentam muito. Então, as meninas se sentem trocadas. Quando o pai tem outra família e essa criança não faz parte, não convive, a criança se sente excluída. Então, meu pai tem uma vida da qual eu não faço parte. E se meu pai e minha mãe vivem bem, eu me sinto traída. Meu pai me trocou pela minha mãe. Os meninos desenvolvem a mesma dinâmica, só que as mães costumam estar mais presente. Então, a dor dos meninos geralmente é mais traição. Eu me sinto traída, minha mãe prefere o meu pai do que a mim. Então, são os famosos filhinhos da mamãe, né? Dificilmente uma mãe sai pra comprar cigarro, Coca-Cola e não volta, né? Os pais têm esse hábito mais comum. Então, as mães, elas ficam, e aí a dor é mais traição. Então, é comum. Qual é a dinâmica na vida? Pessoas que aprenderam a disputar atenção com o pai e com a mãe, eles tendem a se envolver em relações de triangulação. No trabalho, nas amizades, eles estão sempre disputando. Então, tem duas melhores amigas, aí a menina entra lá naquela relação, porque quer ser a melhor amiga de alguém. Aí tem o rapaz mais disputado da escola, elas querem disputar a atenção do rapaz mais disputado da escola. Os meninos também, eles sempre vão se interessar pelas meninas mais bonitas e mais populares. Por quê? Porque já aprendeu a estar numa disputa o tempo inteiro. Quando isso vai para uma dinâmica mais adulta, isso traz problemas muito sérios. E a gente não está aqui... para isentar. Mas a gente está aqui para entender que
Essa dinâmica de triangulação faz com que as traições aconteçam nos relacionamentos. Quando eu aprendi a disputar a atenção pelo meu pai ou pela minha mãe, e eu me senti traído, eu tenho um medo, é ser traído de novo. Então eu vou me relacionar com pessoas que sempre vão me trair, porque aquela dor eu já conheço, ou eu vou evitar essa dor causando essa dor. Então, antes que alguém me traia, eu vou lá e vou trair antes. Eu brinco, né? Que é muito comum que os homens sejam muito galinhas, eles traem as mulheres, depois eles chegam e falam, mas eu amo você, é verdade. E aí eu brinco, acredita, ele realmente ama você. Só que ele não consegue estar numa relação inteiro. Ele tá sempre dividido, sempre triangulando, ok? Então, traço de caráter rígido, ou eles vão entrar em relações para serem traídos, ou eles vão ser a pessoa que trai na relação. Linda, como você afirma isso? Gente, os estudos comprovam e meu dia a E aí, dia o dia a dia é aquela mulher do dedo podre, é a aquela amiga famosa. linda que só se envolve com os caras tranqueira, que não valoriza ela, sempre ela é traída. É Ou é o a filhinho da mamãe mamãe que que, sempre leva tipo, chifre também, ou trai a mulher. outra a mulher, ou, tipo, a música do Tiaguinho, sabe? Que coloca, Ah, é, o tipo, Antônio é ótimo. não, tem uma música nova do Tiaguinho que ele explica o passo a passo do rígido, que, tipo, segundo tem isso, terceiro tem aquilo, quarta tem a mamãe, É, o e cara já somente estipulou. sexta e sábado é da namorada. Ou a Trem das 11 Ah, também. eu falo que desde que o mundo é mundo, as músicas É, já davam, né, que eu falo, o trem das 11, né, que fala que eu não posso ficar nem mais um minuto com você, porque eu sou filho único, e, minha mãe né, não e dorme a quando. minha mãe não dorme enquanto não chegar. Veja, um marmanjo que já tá tendo um relacionamento, mas a mãe não dorme enquanto ele não chegar. Ele já tá dizendo, olha, eu estou casada com a minha mãe, você vai ter Meu que entrar, coração é da é da mamãe. mamãe, você Não, vai não entrar nessa cabe mais relação. ninguém nesse relacionamento. Se você quiser ficar com a sobra, ok. É. Né? E essa relação é muito comum, essa dinâmica é muito comum. E às vezes os relacionamentos não dão certo. Às vezes, né? Eu queria que fosse às vezes. Muitos relacionamentos não dão certo por conta dessas triangulação e ninguém entende por que as coisas não dão certo. Vem dessa dor, tá bom? Então, olhar para isso é muito importante. Então, eu brinco, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Os traços de caráter rígido, eles têm essa vantagem estética, mas eles, em compensação, têm 3 dores. Eles podem sentir 3 dores diferentes: troca, exclusão e traição. Dito isso, nós estamos com 20 horas e 7 minutos. Eu queria pôr na tela o bolo da minha amiga, não, a logo da minha amiga Aline Bolos e Delícias, que mandou esse bolo para nos apoiar. Está aqui. O número está na tela, 13997 300184. Mandou um bolo de coco. Nossa, tá com uma cara muito boa. E se você ainda não experimentou, eu duvido, porque ela arrasa, ela é famosa. Mas se você, por um acaso, não experimentou, liga lá e peça, eles entregam, ok? E, Aline, gratidão pelo apoio, sempre bem-vindo. E se você quer anunciar nosso podcast, patrocinar esse conteúdo, você pode entrar em contato com a gente, TV Loas, ou o nosso número também que está lá no nosso grupo, no nosso Instagram, e pode patrocinar esse canal, esse programa. Nós, toda a mídia, imprensa, conteúdo, ele, para sobreviver, ter longevidade, ele precisa de patrocínio. Por quê? Porque todos nós estamos aqui trabalhando, o pessoal da produção, eu, o Antônio, a gente disponibiliza um tempo para disponibilizar conteúdo de qualidade para que vocês tenham acesso. E é importante que, para a gente manter isso a longo prazo e não vire um problema para a gente estar aqui, linda, como assim? Bom, a gente tem uma rotina de programação, de estar aqui toda terça-feira. Isso exige tempo, dedicação, a gente deixa a nossa família em casa. Então, para que isso tenha uma vida longa, patrocínios nos ajudam com isso, tá bom? Para a gente pagar os custos do programa e também pagar o nosso tempo. Todo conteúdo gratuito é pago por alguém, tá bom? A gente é adulto. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos escolher um formulário e eu vou fazer uma leitura corporal. Eu vou ler a história junto com vocês, tá bom? E aí a gente vai falar quais são os traços. A pessoa vai me dizer o que ela quer resolver ali. Eu espero que ela tenha respondido. E aí a gente vai fazer a leitura junto com vocês. Eu vou explicar qual o traço que está na dor, qual é a dinâmica que aparentemente está sendo apresentada aqui. Linda, por que aparentemente? Porque eu tenho que acreditar que a pessoa respondeu com honestidade. Se a pessoa não respondeu, aí eu vou fazer a leitura a partir das respostas dela, ok? Vamos lá.
Deixa eu ver a outra aqui. Vamos escolher um motivo. Deixe seu comentário aí. Tá, eu vou escolher aqui uma que o problema dela é o seguinte. Qual é a treta? Ela diz assim, meu problema é com dinheiro. Ter como, mas não conseguir guardar ou viver cheia de dívidas. Então, vamos lá. Qual é o problema que ela quer resolver? Dinheiro. Ela tem problema com o dinheiro. Então, mesmo quando o dinheiro entra, ela não consegue guardar e ela tem endividamento. Veja, são dois problemas, porque você pode ser a pessoa que não tem dívida, mas também não tem dinheiro. E aí você pode bingar os dois, né? Não ter dinheiro e cheio de dívida. E não é porque o dinheiro não vem. Pelo que eu entendi até aqui, o dinheiro vem, mas ele não fica. Ela se livra do dinheiro. Vamos entender aqui como é que isso está se apresentando na dinâmica dela. Estou montando aqui uma tabelinha para a gente ver as características, tá bom? De cada traço. E como a gente vai fazer? Vamos lá. Então, ela tem 30 anos. 30 anos e ainda está com problemas com dinheiro e já está endividada. Vamos lá. É sexo feminino. Aí ela diz, eu sou artesã, atualmente trabalho com pulseiras, fios de contas, amuletos feitos em cristais. É uma pessoa de humanas, né? Ela seguiu o sonho, falou, vou vender minhas miçangas na praia. E aí aqui ela já diz algumas coisas sobre ela. Ela gosta de criatividade e trabalhos manuais. E toda pessoa que trabalha com artesanato, ela tem que ser criativa. Não, criatividade é característica do esquizoide. Vamos lá. Ela trabalha com amuletos feitos em cristais, ó, tá vendo? Espiritualidade, esquizoide. E aí ela tem habilidades manuais. O rígido tem habilidades manuais. Então vamos colocar aqui, artesã. Aí eu pergunto para ela, fale-me um pouco sobre você, com quem mora e descreva a sua casa. Linda, por que você pergunta da casa? É porque a maneira como você descreve a sua casa diz muito sobre você, tá bom? Então, tem pessoas que são mais detalhistas, pessoas menos detalhistas, e eu não tenho interesse em saber como sua casa é, mas como você faz a narrativa. Então, aqui ela diz assim, moro com os meus filhos, são 3 filhos, isso é importante. Um mora na casa de baixo com a minha mãe. Olha, problemas sistêmicos aqui. A criança mora com a mãe. Mora com a mãe. Minha casa são, no momento, 3 cômodos e banheiros acabados, o lugar que eu mais amo ficar. Veja, ela foi objetiva. Ela descreveu a casa dela em 2 linhas. Eu perguntei, fala um pouco sobre você, com quem você mora e descreva sua casa. Ela fez isso com 2 linhas. Muito, muito, muito objetiva. O que isso me diz? Que aqui a gente tem uma esquizoide aqui também. Okay? A maneira como ela descreve. Está em um relacionamento? Não, ela não está no relacionamento. E aí eu entendi aqui que ela mora numa casa em cima da mãe. A mãe mora embaixo e ela mora em cima. Perto da mãe, oralidade. Quem busca a mãe? Oral. Mora com a mãe. Bem perto da mãe. Não está em um relacionamento. Me fala sobre sua relação com sua mãe na infância. Que eu me lembro, sempre fomos nós duas. Nunca tivemos problemas ou brigas. Sempre tivemos uma relação saudável. Eu gosto disso aqui. Porque as pessoas, geralmente, elas não conseguem ser muito honestas na primeira versão. Por isso que o olho a olho, o tete a tete... Nem enxerga, né? Ela não enxerga, não é uma honestidade porque eu quero mentir, não. É porque eu não percebo. Eu olho a minha relação com um olhar infantil e romantizado. Tipo, a primeiro modo, tipo, mãe. Mãe, tudo. Nossa, mãe é tudo. Então vamos lá. Que eu me lembre, e aí aqui é importante que eu me lembre. Porque significa que não necessariamente é a real, mas é que eu me lembre, porque a gente lembra e a gente tende a ser seletivo com as nossas lembranças. Diz que nunca tivemos briga, sempre tivemos uma relação saudável. Aqui eu já consigo ver que tem uma romantização da relação com a mãe. É muito provável que não tenha essa relação tão maravilhosa. Linda, por que você está me dizendo isso? Porque
problema com dinheiro, né? E aí, endividamento. A gente tem alguns traços de caráter aí que lidam mal com o dinheiro, e um deles é o oral. Eles tendem a buscar o endividamento para buscar apoio da mãe, lembra? Eles ficam pedindo dinheiro emprestado, eles estão endividados, eles não sabem lidar com o dinheiro. E se eu tenho uma oralidade aqui, provavelmente essa relação com a mãe não foi tão saudável. É uma relação que ela não consegue enxergar. Mas ok, vou colocar aqui relação com a mãe. Fala sobre sua relação com seu pai na infância. Aí temos mais do pai. Vamos ver se a rigidez aparece aqui. Até meus 7 anos, ele era presente. Depois da separação, se ausentou de mim. Olha que legal. Eu gosto assim. Depois da separação, se ausentou de mim. Não foi da família, não foi da família, mãe. foi de mim. Esse homem sumiu da minha vida. Rigidez aqui, a gente já... Ó, relação com o pai, já gritando aqui. Quando fiz 16, ele voltou a me procurar com mais frequência, mas não aceitava a minha vida. Nós nos afastamos. Ó. Papai também estava querendo o quê? Controlar a filha. Tinha uma relação aqui. Que mais? Nós nos afastamos, hoje somos muito unidos. Não carrego mais muito unidos, veja, muito unidos. Voltamos. Parece que a gente está falando de um relacionamento amoroso, não do papai e da mamãe. Somos muito unidos Sim. aqui. Papai voltou pra mim, ele me ama. Não carrego mágoas é mentira. Quando alguém tem a necessidade de dizer que eu não tenho mágoa, é porque tem. Ela não precisava ter dito isso. Ela podia ter terminado. Somos muito unidos. E acabou. Mas o inconsciente dela quis dizer, eu não carrego mágoa. Tipo, antes que você me pergunte. Antes que você deduza, eu não carrego mágoas. E aí a gente tem um sinal aqui bem grande. Tem mágoa do papai, exige do papai, porque lá na frente, olha a frase, ele se ausentou de mim. Isso já é uma queixa inconsciente. Sim. É o jeito que ela diz, ele se ausentou de mim, não foi da família, de mim. Depois ele voltou e não aceitava a minha vida. Como assim esse homem? Só me volta, não aceita a minha vida. Nessas entrelinhas, existe uma reclamação, uma queixa. E aí a gente entende que ela ainda espera mais do pai. Tá? E essa mágoa que ela diz que não sente é o jeito que ela dizer que eu te amo tanto que eu te perdoo. Mas, na verdade, eu te amo muito, eu quero te perdoar, mas ainda não consegui. Tá bom? A gente presta atenção nos nuances. E depois ela diz assim, ó, me fale um pouco mais sobre os seus hobbies e preferências. Comida, cor, perfume, etc. Comida, sou chata. Coisa de esquizoide. Porque esquizoide não tem dificuldade com comida. Não é tudo que eu como, esquizoide, mas tem um amor por lasanha. Aí depois vem um amor, ó, o oral gritando. Daí depois... Não é tudo que eu gosto, mas um lasanha. Lasanha, ela sente o cheiro, sente a textura. É o Garfield. Só fala dizer que se você disser que odeia segunda-feira... Quando ela fala lasanha, eu tenho certeza que aparece no mental, assim, dela, o cheiro, o gosto, o paladar, quentinho, saindo do forno. Comida de mãe. Amo rosa, João. Rosa é uma cor muito de oral. Uma cor romântica. Aí, roupas, perfume. Mas qual perfume? Eu queria saber se era doce, amadeirado, cítrico. Ela não me deu informação, mas ela gosta de perfume. Mas eu não sei qual, não consigo dizer. Ah, não, minto. Ali, rosa e vermelho. Vermelho é a psicopatia gritando aqui, ó. Vermelho, psicopata, gosto. Roupas depende do meu humor, mas amo calça e tênis. Calça e tênis é uma roupa bem básica, mas aí... Com esse vermelho aqui gritando e esse rosa, eu vou colocar no rígido. Vou acreditar que essa calça e esse tênis é de uma praticidade que pode ser uma característica do rígido aqui. Perfumes mais adocicados. Ok. Ó, tá vendo? Ela me deu algumas informações. Aí como que ficou aqui... Ela poderia, se ela tivesse uma mazoca mais presente, ela poderia ter escrito muitas coisas, dado muita informação. Mas como ela tem um esquizoide aqui muito objetivo, ela foi bem básica e sucinta, ok? Aqui, a gente não apareceu muito uma mazoca, mas significa que ela não tem? Ela tem. É que ela não descreveu muito, então ela não... É até uma característica do masoca, porque o masoquista ele é detalhista. Ele dá muitos detalhes. Ela não me deu e não apareceu o masoca aqui. O masoquista aqui, como foi seu dia? Acordei às 6 da manhã
E Mas depois... antes de descer da cama, eu percebi que a coberta não estava exatamente esticada do jeito que eu estava. No canto esquerdo, o lençol tinha saído. E eu fui lá e arrumei. Eu arrumei. E antes que eu levantasse, eu percebi que o meu chinelo estava 2 centímetros. O Esse Mazoca, é o ele é no Mazoca. detalhe. E ela Mas eu não. percebi que ainda não estava na hora de eu acordar, Mas pois eu faltava um aproveitei minuto. para planejar o resto do meu dia. Então, assim, não apareceu muita característica do Mazoca. E aí é muito importante, porque, assim, pode ser que no corpo, pode ser não, no corpo deve ter essas características, e se a gente puxar essa conversa mais, vai vir. Só que aqui não apareceu, então o Mazoca dela ficou o último traço. Então, como que ficou aqui pra mim? Corrígida, oral, psico, não, esquizo, psico, Mazoca. Então, os seus traços, assim, ó, primeiro traço, rígido. Segundo traço, oral. Terceiro traço, esquizoide. Quarto traço, psicopata. E o quinto, quinto aqui, Mazoca. E a gente vê esse psicopata, além do vermelho, que ela fica tentando também manipular a conversa. Sim. Aí, no pouquinho, ela tentou manipular essa conversa. E florear, né? Tipo assim, E falar... criou historinha. tipo então, assim, essa não, mas relação tá com a tudo mãe... bem. Não, gente, tá tudo bem. Eu tenho um oral aqui gritando, mas eu não tenho mágoa da Com a minha mãe. tá tudo bem. E Com do o meu pai tá tá tudo bem. Que é a característica do psicopata, né? Tá ruim, mas tá bom. Eu finjo que tá tudo bem. Então, vamos lá. Eu não sei quem você é, mas o seu primeiro traço aqui é o rígido. O segundo, oral. Você me disse que tem problemas com dinheiro. Todo traço de caráter com a tendência a ter uma dependência emocional alta, e a gente vai falar muito disso aqui em algum momento, não mais hoje, mas traços que têm dependência emocional alta, oral, Mazoca e rígido, tá bom? E são os 2 traços que você tem. Então, você tem aqui um rígido, que tem problema com dinheiro, porque ele é muito dependente emocional, tem dependência emocional aqui, e aqui, dependência emocional, que é o oral. Os 2 têm dependência emocional. Quando eu tenho dependência emocional, eu posso usar o dinheiro como uma maneira de prender o outro a mim. Como eu vou precisar sempre de ajuda financeira, eu mantenho o pai, eu mantenho o marido, eu mantenho a mãe, sempre me dando essa cobertura. Isso é uma característica bastante do oral, tá bom? Só que dinheiro e sexualidade caminham muito juntas. E qual é o traço que tem mais ligação com a sexualidade? O rígido. E aqui, você me diz que você não está num relacionamento, então significa que se você não está num relacionamento, você não está vivendo uma sexualidade com vínculo afetivo, não uma sexualidade dentro do ponto de vista sistêmico, dentro do ponto de vista saudável. Então, você não está vivendo uma sexualidade saudável. E como a dinâmica do dinheiro e sexualidade está muito ligada, então essa dinâmica pode estar dando problema com o dinheiro, tá bom? E o oral, ele gosta de receber. Receber, como uma criança. A criança, ela não importa. Se você der 10, ela gasta 10, der 20, ela gasta 20, der 100, ela gasta 100, porque ela não tem noção nenhuma do dinheiro. Com esse oral aqui, que tá na dor, e com esse rígido que tá na dor, você tende a sempre estar envolvida em dívida e presa com essa dificuldade do dinheiro fluir na sua vida com mais facilidade e abundância, ok? Então, linda, qual que é o meu caminho? Sair dessas dores, né? Então, a gente começa olhando para essa criança, reconhecendo essa necessidade, assumindo que agora, como adulta, você supre todas as suas necessidades, não tem mais papai, não tem mais mamãe, não tem príncipe encantado, ninguém vai vir te salvar. Então, você olha para essa criança, assume essa responsabilidade, ok? E começa a acolher essa criança, para que ela se sinta protegida. Só que mais do que isso, precisa ir para esse recurso do traço de caráter rígido, porque é o rígido que tem ação. O oral, ele não tem muita ação. Ele precisa ser acolhido para ele não te atrapalhar e permitir que o rígido vá para a vida. Lembrando, também tem alguns traços que lidam melhor com o dinheiro. Traços que gostam de dinheiro. Rígido e psicopata, ok? Você tem um rígido bem alto. Só que como essa sexualidade não deve estar muito fluida e saudável, você precisa curar esse rígido, desvincular do papai, porque você está casada com seu pai. Enquanto você estiver casada com seu pai, não tem espaço para homem nenhum na sua vida, não tem espaço para sexualidade saudável. Então, vamos olhar para isso. Vamos desvincular do papai. Começar a deixar fluir essa energia para que você se abra para novos relacionamentos saudáveis. E aí ter uma sexualidade saudável. E também, por quê? A energia do dinheiro, da prosperidade, é uma energia feminina.
do yin, da mãe. Mas a gente aprende a ganhar dinheiro com o pai, porque o pai vai para o mundo e dá esse exemplo de trazer o alimento e trazer a ser o provedor. Quando eu tenho um pai com masculino frágil, que não está presente, eu tenho uma tendência a também a ter problemas, porque eu não tenho esse modelo de homem, esse modelo de masculino forte e provedor. Então, a gente tem muita treta aqui no traço de caráter rígido pra gente olhar, tá bom? E esse oral que precisa de acolhimento urgente. Ok? Quem tá te mantendo de pé aí? Se masoca, provavelmente tá te mantendo de pé. É provável que você esteja um pouquinho acima do peso, para aguentar o peso da vida e também para ser vista. E o esquizo também está aqui presente. Até você tem buscado, pelo jeito, está aqui sempre, né? Está nos vendo, porque se você preencheu o formulário, você está nos acompanhando. E você está buscando conhecer, você está buscando romper com esses padrões, que é uma característica muito do esquizoide. Então, o esquizoide e o seu masoca estão aí no recurso, segurando a onda, e o seu oral e o seu rígido está gritando, pedindo ajuda para que você possa resolver essa treta. Então, essa treta com o seu dinheiro tem origem nesses dois traços. Só que bom! Um dos traços que você tem muita treta também é o traço que vai te ajudar a lidar com o dinheiro, que é o rígido. Então, você saindo dessa dor, o provável é que o dinheiro flua na sua vida com mais facilidade. Ativar esse psicopata aqui vai te ajudar também, que são os dois traços que buscam o dinheiro, que buscam o sucesso, que buscam o bem-estar, tá bom? Faz aquele mapa da trilha de sucesso das características. Ó, você vai precisar usar o seu esquizoide a ser criativo para ter soluções, né? Para gerir, criar mais formas de fazer dinheiro, você é artesã, criar novos produtos. Vai ter que tirar esse oral da dor para ele não ficar choramingando, esperando que alguém salve ele, para que ele possa comunicar suas habilidades e conhecimentos no mundo. Colocar esse psicopata no ativo para poder vender as suas ideias e produtos. O seu masoca para planejamento financeiro e organização, tá faltando. O seu masoca é pouquinho. E aí ele não tá se planejando, provavelmente não tem planejamento financeiro, não tem organização, o dinheiro vai embora. E o rígido para que ele possa agir, ou seja, realizar mais, fazer mais e trazer mais dinheiro para sua vida, ok? Essa é o caminho, a trilha do sucesso de traços no recurso. Quando nós estamos 27 minutos, a gente conseguiu, Brasil. Eu não sei, tem comentário aí? Nem sei onde foi parar meu celular. Esse? Não, bom, mas é... Bom, é isso, pessoal. No chat tá caladinho. Então, é isso. Não temos dúvidas, não tem... Onde eu pego o formulário? No grupo, tem que entrar no grupo. A gente não colocou o link, né? Cadê o link do grupo? Sim. Colocamos? Colocamos. Tá, tem o link do grupo aí, nos comentários. Entra no link, lá tem o formulário. Ó, aqui tá assim, ó, TV Loas, WhatsApp Beleza Sistêmica. É só entrar nesse link e você pode preencher o formulário e você pode ter sua leitura aqui na próxima semana. Quem sabe? Próxima semana não, no próximo mês, no próximo quadro. Seguinte, vamos agradecer novamente os nossos parceiros, TV Loas, pelo espaço, pela acolhida, pela confiança. Estamos também na Panet, canal 3, TV Loas, acompanhe a gente lá. É provável que esse podcast possa ser replicado lá em algum momento. Então, se você não assistir ao vivo, lá vai estar disponível na TV esse e outros programas dos nossos parceiros aqui. Agradecer a Aline Bolos pelo bolo. Eu não comi, mas tenho certeza, porque ela não erra nunca. Então, você pode pedir. Muito bom. Vou comer depois, porque eu falo, eu como, os dois não dá. Se eu fosse na Ana Maria Braga, eu ia falar, Ana Maria, hoje eu vim comer, outro dia eu volto pra gente conversar. Os dois não vai dar. E aí, seguinte, preenche lá o seu formulário. Mas antes também, ó, esse papo aqui que a gente tá falando de dinheiro, semana que vem, eu não posso dar spoiler, mas pode ser que eu apareça aqui na TV Loa semana que vem falando de dinheiro. E aí a gente também tá com um workshop, Consciência Rica, onde a gente lá vai falar de como funciona a energia do dinheiro, o que você ainda não sabe sobre dinheiro, que você precisa saber. Lá a gente vai olhar para o dinheiro no seu sistema, como o dinheiro funciona no seu sistema familiar. Vamos olhar para suas crenças, a gente vai destravar e desbloquear tudo isso. A gente vai trazer, são 2 dias de workshop, um dia inteiro, tirando dúvidas, ensinando, falando teoria, vocês entendendo, mapeando suas crenças, seus traumas, organizando o dinheiro no seu sistema. E depois, outro dia, trabalhando energeticamente esse sistema. Vamos fazer movimentos sistêmicos, o genograma, apometria e mais coisas que eu não lembro, porque eu não dou conta. Mas, enfim, se você quer olhar para o dinheiro de uma maneira
um pouco mais holística. Como assim holística? Num todo. Não olhar para o dinheiro só como trabalho e recebo, mas como essa energia, por que esse dinheiro não está fluindo para a minha vida? Né? Então, como a colega falou aqui, ó, o dinheiro não fica, eu fico endividada, ele entra e ele sai. O que está acontecendo aí? Então, vocês vão entender também como seus traços de caráter influenciam o seu sistema familiar, a sua energia, tudo isso nesse workshop Consciência Rica. Quiser participar, a gente vai deixar os links lá no podcast, Beleza Sistêmica Podcast, vai deixar no franco.novais, e você também pode entrar por esse mesmo WhatsApp e falar, Linda, eu quero saber um pouquinho mais. A gente tem o nosso grupo Círculo de Cura, que lá a gente também joga todas as ações, programas e ofertas dos nossos trabalhos, ok? Quer falar alguma coisa, Antônio? E explicar que quando a gente fala de traço de caráter é sempre corrido, porque não dá muito para explicar tudo, e conforme esse quadro for existindo, a gente vai falar, esmiuçar. Olha, consciência rica, arrasou. Isso aí, ó. Imersão consciência rica, para que você destrave o dinheiro energeticamente, conscientemente na sua vida, porque dinheiro é energia, e a gente precisa aprender a lidar com isso. O que mais, Antônio? É isso? É isso. A gente foi chamado de Guru 5.0. Quem que Everaldo Palhacito. É isso aí, nós somos, como diz, ó, vou trazer meu irmão aqui um dia, que ele é um palhaço, ele come palhacitos de manhã, de tarde, de noite, mas ele vai vir, diz que vai vir fazer as perguntas que ninguém fez pra mim. Segundo ele, eu sou uma macumbeira quântica, eu queria dizer que isso é difamação. É o jeito que ele define como eu sou. Agora eu fui chamada de Gurus 5.0. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Se isso, eu entendo que vocês vejam a gente como os faróis do novo tempo, eu vou aceitar isso, eu vou ficar com isso. Gente, muito obrigada, boa noite. Gratidão, Daniel, Paloma. Esse foi mais uma Beleza Sistêmica. Gratidão, Antônio Franco. E esse foi o quê? Quadro Meu Corpo Emocional. Meu Corpo Emocional, no podcast Beleza Sistêmica, dentro da TV Loas. Eu espero vocês. Se você quiser saber mais de traço de caráter, esteja sempre conosco. Sabe? Verdade. Traço de caráter, visão sistêmica e desenvolvimento humano na maneira geral. A gente sempre vai trazer para vocês tudo que vai chegando pra gente de consciência, de conteúdo, para que vocês possam ter uma vida mais leve. E setembro tem mais. Imersão Eu Quero Vida Leve. A gente está sempre trazendo ferramentas e possibilidades para que vocês vivam melhor. Eu vou embora. Beijo. Até a próxima. Tchau.